Gente, eu convidei os meninos aqui hoje para um bate-papo mesmo, para a gente conversar. A ideia do R0, né, é ser uma comunidade para ajudá-los na escolha tanto da especialidade como hospital para fazer a residência médica. Eu acredito muito, eu falei um pouquinho ontem na palestra sobre isso, que sempre que a gente conecta experiências, isso impacta muito a jornada das outras pessoas. E a ideia do R0 é exatamente conectar vocês a pessoas que já estão um pouco mais avançadas na jornada. Mas pessoas não que estão muito avançadas, às vezes nossos professores, parece uma realidade tão distante que a gente acha que é até inacessível. O residente, o médico que acabou de terminar a residência, outro dia ele estava aí sentado junto com vocês, talvez escutando outros especialistas falarem da especialidade e talvez numa ocasião dessa tenha decidido pela especialidade que cada um escolheu. Então, eu gosto muito da possibilidade de proporcionar esses momentos em que pessoas um pouquinho mais experientes têm muito a contribuir com a jornada de cada um de vocês. A gente fez a sala com esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, porque não é um objetivo ser uma aula, não é um objetivo nada disso. O objetivo é ser uma troca de experiências, para que a gente possa aprender com o desafio de cada um que está aqui, para talvez deixar a jornada de cada um de vocês um pouquinho mais leve. Eu tentei ajudar ontem aí e sexta a galera da psiquiatria. Tem muita gente que me procurou falando que tem vontade de fazer psiquiatria. E assim, se você está na dúvida e não quer escolher psiquiatria, não conversa comigo. Porque eu falo, pode vir que a água está quentinha, né, Aline? Mas, assim, eu vou apresentar, né, brevemente os meninos. Vou pedir para eles contarem um pouquinho da trajetória de cada um deles. E a gente vai guiando o bate-papo. E, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando. Se ficar com vergonha, quiser mandar no grupo do WhatsApp, eu vou ficar aqui atenta também para a gente ir perguntando. Tá bom? Dudu, vamos começar com você? Já gostei que você me chama de Dudu, que a gente já acaba com isso logo. Eu fiz UF, Federal Fluminense Medicina, né? Formei em 2020. Hoje eu faço residência em cirurgia geral no Hospital São Lucas, Copacabana. Então, estou no R3, acabando. E eu servi 1 ano, né? Então, assim, a gente estava até comentando isso como... Às vezes a gente não escolhe algumas coisas, né? Então, eu fui obrigado a servir. Assim, absolutamente obrigado a servir. E foi legal, foi 1 ano muito bom. Você já tinha passado? Já tinha passado, decidi mudar de residência, não de especialidade, mas de residência, e foi muito bom. Foi assim, 1 ano que consolidou o que eu queria. Eu pensei muito na minha escolha. Eu não queria ser cirurgião desde pequenininho, não achava que eu dava para cirurgião assim, habilidade manual não é para mim, achava que era uma coisa que eu não tinha condição de fazer. Eu queria ser cardiologista, eu adorava eletro, eu adorava ver todas aquelas coisas bonitas, os exames e tudo, mas eu decidi fazer cirurgia no final da faculdade. Hoje em dia, muito, graças a Deus, eu fiz cirurgia, pelo amor de Deus, eu não me vejo fazendo outra coisa. E acho que era isso que a gente estava comentando, assim, minha escolha não foi romântica, não foi, poxa, cirurgia desde sempre, maravilhoso, mas não, assim, acho que vai conhecendo um pouquinho de tudo, se dá a oportunidade de ver as coisas diferentes. E uma coisa que me frustrou muito, eu já tinha feito tudo para ser cardiologista. Tá? Assim, no 5º ano, eu falei, caraca, eu já tenho um currículo maravilhoso, assim, vou abandonar todos os meus estágios e não sei o quê, tal, vou ter que falar para o meu professor, eu queria que eu fizesse mestrado com ele, que eu vou abandonar a cardiologia. Cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tipo assim, pode mudar. Você tem esse direito de não saber da sua vida, assim, tá tudo bem você mudar de ideia. Você tem 20 e poucos anos. E isso é muito curioso, que a gente fez um café com dermatologia online recentemente, e a residente de dermato falou isso. Ela falou, Liz, eu entrei na faculdade para ser cirurgiã oncológica. Ela fez tudo, assim, liga, projeto de extensão, tudo para a cirurgia oncológica. E ela mudou para dermato no último ano. E a galera ficava assim, surtou, a família dela, como assim? Tipo, já via ela como cirurgiã oncológica. E tudo bem, né? Assim, a gente não precisa resolver estar certo ali. E até porque
do ponto de vista assim de currículo e tudo, não vai fazer tanta diferença se você fez voltado para a especialidade. E como que foi assim essa virada de chave de uma especialidade clínica para cirurgia? Então, eu tive muito pouco contato mesmo com cirurgia. Assim, a UF não é uma faculdade que estimula muito isso, eu também não corri atrás, para ser sincero. Então, o que eu tinha visto de cirurgia, eu não tinha gostado. Então, eu tinha visto neurocirurgia, achei muito esquisito ficar 8 horas em campo, não estar entendendo nada que está acontecendo. Urologia, eu gostei de uma parte, assim, quando tinha uma nefrectomia, eu achei interessante, mas quando ficava lá, os outros procedimentos endoscópicos, achavam, assim, insuportável mesmo. E falei, não é para mim. Mas, assim, cirurgia geral, não tinha tido contato. No meu rodízio, no meu internato obrigatório, eu tenho até vergonha de falar isso, né? Mas, assim, eu não entrei no centro cirúrgico. Presente. E é isso. E eu estava muito certo que eu queria cardiologia, né? Então, é coisa assim, poxa, não tinha dúvida. E aí eu estava no estágio de terapia intensiva, um dia com um cirurgião, que era um cara que era um médico excelente. Então, acho que assim, a gente tem muita coisa da influência, né? E ia ter uma cirurgia depois do plantão. Aí ele falou, pô, é uma apendicectomia, né? Coisa boa, assim. Aí, beleza, fica aí. Falei, nunca vi, pelo menos eu tenho que ver, né? Falei assim, cara, eu comecei a gostar. Aí eu comecei a acompanhar ele. Isso era, eu falo 5º ano, mas isso era 2020. Eu acho que isso já devia ser, assim, finalzinho do finalzinho, tá? Da minha faculdade. E comecei a assistir e gostei. E falei, vou mudar, vou fazer isso aí, vou trocar de time totalmente. E foi isso aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Maria. Eu sou R2 de pediatria no Hospital Central da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro. E assim, a gente estava conversando isso da escolha, né? Como não romantizar isso aí. Para mim, foi uma loucura desde o começo da faculdade. Eu entrei na faculdade querendo ser cirurgiã. Queria ser gastro, eu adorava. Minha faculdade lá em Campinas era muito forte em cirurgia e passei a faculdade toda pensando nisso. Quando chegou no 6º ano, eu pensei que eu queria psiquiatria. Foi para outro lado, né? E aí eu comecei a passar pelo estágio, não me dei muito bem. Meu optativo foi em oftalmo. E aí eu formei, prestei radiologia. Foi uma loucura. E aí eu falei, não, vou ficar um ano trabalhando. E aí eu tive contato com a pediatria. E, gente, hoje eu agradeço. Foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz. Eu me dou muito bem na pediatria, assim, apesar de ter várias partes difíceis, né, que a gente passa no dia a dia, é uma especialidade muito feliz. Para mim, né? Eu me sinto muito feliz. A alegria das crianças, as crianças são muito puras. Então, para mim, assim, hoje em dia, tenho certeza que, para mim, é a escolha certa. Ana, você escutou muita gente, eu vejo isso muito na pediatria, a maioria dos residentes de pediatria sempre comentam sobre isso, sobre como eles foram negativamente influenciados. Tipo, nossa, você vai fazer pediatria? Uhum. E eu fico indignada, porque eu penso, gente, todo mundo vai querer entregar o seu filho para um profissional que seja bom. É uma demanda infinita. E se uma pessoa não ficou doente a vida toda, ela vai precisar, entendeu? Puericultura, tá ali e tudo mais. A gente escuta cada coisa. Eu já escutei uma criança perguntando assim para a mãe no consultório: ai, mãe, pediatria dá dinheiro? E a mãe, eu já te falei que não. Tipo, cara, e não é assim, entendeu? Claro, tem profissionais medíocres de toda a especialidade, mas, assim, lógico que dá, sabe? Então, sim, eu fui muito... Muita gente fala até hoje na minha cabeça, sabe? Mas, assim, eu acho que se você for bom naquilo que você faz e você, né, não sei, se especializar bastante, não vai ter isso, sabe? Eu acho que, assim, é uma clínica muito grande, você pode ir para qualquer lado, você tem a terapia intensiva, você tem a NEL, você tem todas as especialidades ambulatoriais. Então, assim, não é só aquilo de, eu vou pegar no WhatsApp e ficar respondendo para a mãe quantas gotas de pirona. Cara, se você não quiser isso, você tem 1000 possibilidades, sabe, de construir seu caminho. Resolvi não escutar essas pessoas. Bom, eu sou a Marina, eu sou R2 de ginecologia e obstetrícia no mesmo hospital da Ana, no Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A minha história com a GO, eu decidi pela GO no internato e
Eu gostei primeiro, assim, eu acompanhava um professor que era especialista em fertilidade, que é a sub que eu quero fazer hoje, eu quero fazer reprodução. Então, eu gostei da reprodução antes de gostar da GO, mas eu acho também que eu fiz uma escolha muito certa. Também já ouvi de várias pessoas, nossa, mas GO, você não vai ter vida, mas você tem certeza que é isso mesmo? E eu acho que é uma especialidade que te dá muito campo. Você pode ir para todos os lados. Você não precisa fazer GO e ser obstetra especificamente. Se você não quiser ter um consultório de obstetrícia, você não precisa. Se você não quiser dar plantão, você também não precisa. Então, assim, você pode ir para o lado da gineco, você pode ir para o lado da obstetrícia. Dentro da gineco, você pode ir para a área cirúrgica, para a área clínica. Eu acho que é uma especialidade muito ampla. Ela dá muitas possibilidades. E acho que, pelo que a gente está vendo aqui, todo mundo está muito satisfeito com a sua área. Então, também, se você Ainda se bem, alguém né? aí... Imagina só. Não, gente, tá horrível. Se tiver alguém... lógico. Vai ter. Se tiver alguém aqui pensando em GO, eu vou ser com certeza uma das pessoas a incentivar e falar, cara, é uma especialidade muito legal. A gente lida também muito com a felicidade, que nem a Ana falou. É uma especialidade onde a gente vê a vida, né? Assim, é um momento muito mágico. Mas é isso, assim, eu acho que dentro da GO dá para você ir para vários lados, são muitas subespecialidades. Então, mesmo que você não tenha certeza dentro da GO o que você quer, lá dentro você vai descobrir seu caminho e tal. E você pode ser um cirurgião, um clínico, os dois. E acho que é isso. Eu acho a medicina, assim, muito... Vocês três, eu acho, comentaram isso sobre... Nossa, lá dentro tem... É imensa, são várias possibilidades, né? E, assim, eu fico vendo cada especialidade, eu penso, meu Deus, como que eu, psiquiatra, tenho a mesma profissão dele, que, tipo, faz transplante, sabe? E dentro da especialidade também é um universo gigantesco, assim. Então, as coisas vão acontecendo, né? Os caminhos vão se abrindo e não se iludam achando que você vai, por exemplo, eu fui para a psiquiatria, que eu gostei de todas as partes da psiquiatria. Isso é impossível, né? Eu não gostava de várias coisas, mas eu sabia o que eu gostava. E eu sabia que o que eu gostava estava dentro da psiquiatria. E, na residência, você vai ter que viver esses momentos que são ruins, que são coisas que você não gosta de fazer. Mas, se você entender que você precisa passar por aquilo ali para chegar onde você está querendo chegar, que é fazer o que você gosta, você vai e faz. Na GO, eu acho que tem muito isso, né? Eu acho importante, porque assim, a gente está falando agora aqui, todo mundo muito satisfeito e tal, mas nem sempre é assim. Existem dias que eu volto da residência e falo, meu Deus do céu, eu marquei o X errado, com certeza. Não é possível. E a gente chega cansado, principalmente nos momentos de cansaço, né? A gente chora. A gente chora, a gente se questiona. Às vezes a gente se questiona além, né? Não é nem só da GO. Eu falo, meu Deus, eu não sei porque que eu fui fazer medicina. E aí a gente vai se questionando, mas assim, no final das contas, tudo vale muito a pena. E é isso, assim, a residência é um momento de muita dedicação, é cansativo pra caramba mesmo, mas é um caminho muito certo, sabe? Você vivenciar ali a especialidade todos os dias te dá muita segurança para ser um profissional bacana. E é isso, assim, eu acho que, independente da escolha que vocês fizerem, vocês vão estar bem amparados. Oi, gente. Meu nome é Aline, eu sou psiquiatra, terminei a residência agora no último ano no Instituto Municipal Felipe Pneu. Eu e Lisa, a gente já tinha feito um café com psiquiatria, não sei se alguém aqui também participou, foi bem legal. Minha escolha da psiquiatria foi depois que eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu formei e decidi que eu ia ficar um ano trabalhando, ou mais, né? Mas eu decidi que eu não prestaria a prova aquele ano. E foi uma escolha que, para mim, foi muito acertada. Então, também é um assunto que eu gosto de falar muito, porque acho que muita gente tem insegurança quanto a isso, né? De prestar a prova logo de cara. Para mim, foi muito bom ir trabalhando que eu decidi a psiquiatria. E era muito pelo estilo do que eu gostava mesmo nos atendimentos, de conversa com os pacientes, de entender a fundo aquilo, de mergulhar mesmo, assim, naquele atendimento, né? Você trabalhou com o quê, Aline? Eu trabalhei no Mais Médicos, né, em posto de saúde, depois em posto de saúde mesmo, e em emergência. Trabalhei nos dois, mas eu acho que foi ali no posto de saúde que eu realmente vi. Assim, na época, o CAPS da minha região estava sem psiquiatra, e aí pandemia, e aí os pacientes tinham um turno só de saúde mental, mais ou menos isso. A Nina falou algo que eu achei tão bonito,
sobre isso, de que a GO é muito lida com a vida, com o nascimento, né? E eu acho que isso é algo muito interessante da gente pensar também na escolha da especialidade. Porque no dia a dia, você vai ver pacientes com queixas semelhantes, algo parecido, assim, né? A pediatria é muito também, acho que com isso do nascimento, da felicidade. Quando é triste, é muito triste, né? A GO, acho que muito também. A psiquiatria, o paciente ele chega para você num desespero muito grande, num sofrimento, mas também numa coisa muito de ancorar em você, de pedir ajuda. Então, você vira também uma parte importante ali da vida daquele sujeito, sabe? Eu falo que a gente é a especialidade um pouco da angústia, do sofrimento, mas assim a gente é também a especialidade de estar ali do lado do paciente para tudo, assim. Isso também é muito gratificante. Eu acho que Lisa vai no mesmo caminho que eu, assim, mas eu penso muito nisso, sabe? Não sei se tem alguém aqui que é psiquiatria, espero que sim. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é importante para essa escolha a gente pensar assim, o que é para o dia a dia, assim, qual é o tipo de paciente, o que você se sente mais confortável, sabe? Eu acho que vai muito nesse caminho. Até porque eu tenho a sensação, não sei se vocês concordam comigo, e vocês também. A gente escolhe a nossa especialidade muito do ponto de vista teórico, né? Assim, a gente tem um professor que parece ser muito foda e a gente fala, caramba, eu quero ser igual a ele. E aí você escolhe, baseado assim, meio que nessa paixão, assim. Ou então, eu gosto muito de estudar uma teoria e aí eu gosto de estudar a aplicação de ketamina para risco de suicídio. Sendo que, às vezes, é uma coisa muito, muito, muito específica dentro da especialidade e você não tem ideia do que é o feijão com arroz, o dia a dia ali da especialidade. E, na maioria das vezes, a gente vai lidar com o dia a dia da especialidade. Então, pensar o que é a realidade daquela especialidade e se você gosta daquilo é o caminho mais acertado, né? Porque tem, assim, é o que a Aline falou, tem coisas que você vai ver muito mais frequentemente. Então, não adianta você gostar muito, muito, muito de uma coisa muito, muito, muito específica e não gostar de todo o resto, né? Oi, meu nome é Caio, sou médico formado no Maranhão, sou neurologista formado aqui pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente sou fellow em uma subespecialidade da neurologia, neuroradiologia intervencionista. Minha história, assim como de todo mundo, foi cheia de percalços. Entrei como alguns de vocês querem cirurgia, vivi um pouco da cirurgia, falei, jamais quero fazer isso na minha vida. E eu tentei, na faculdade, sempre viver um pouco de cada área para justamente a gente saber se é isso, se não é isso, porque a gente só sabe vivendo. Por mais que a gente gostar, eu gosto de tal coisa, mas se você não gostar da maioria, eu acho que, como a Lisa acabou de falar, eu acho que não vale a pena. E finalmente, falei, vou fazer oftalmo. Fiz provas no final da faculdade, não passei. Aí viraram para mim e falaram, cara, vai ter uma prova para radiologia. Você sempre comentou que achava legal. Eu falei, vou fazer. Fiz, passei. E aí agora assumo. Falei, vamos assumir. Ninguém quer fazer mais um ano de cursinho. Quer logo começar a formar, trabalhar, ganhar dinheiro. Então, vamos embora. Só que, cara, primeira semana eu falei, não é isso que eu quero, não é. Aí eu olhava para os meus iguais e falava, não pode largar não. Aqui ninguém solta a mão de ninguém, vamos junto até o final. Eu olhava os staffs, não sei o quê. Eu liguei para o meu pai e para minha mãe e falaram, se você largar, você vai fazer o quê? Quero não, é uma pressão de todos os lados, mas... Onde você fez rádio mesmo? Acho que no Maranhão. Foi um hospital particular lá no Maranhão. E pressão de todos os lados, não larga, você não sabe o que fazer, só larga. Meu pai e minha mãe, só larga quando você souber, preocupado. Eu falei, pô, fudeu. Aí, mas no final do R1, que acho que era o pior ano, eu falei, foda-se, vou largar, e abandonei. E, cara, para mim foi a melhor coisa. Eu acho que quando você não está feliz em um lugar, assim como ele falou, cara, eu gostava de cardiologia, mas eu acho que não ia ser feliz na cardiologia. Era melhor do que você terminar, se frustrar e falar, terminei, agora vou fazer o que eu quero. E nesse meio tempo, assim como a Aline foi trabalhar, tive a oportunidade de ir para o Mais Médicos, conheci nesse meio tempo do Mais Médicos, fiz uma pós de saúde da família, justo, e eu vi que eu gostava desse contato com o paciente, só que eu sempre gostei na faculdade muito de procedimento. E numa aula, e nisso voltei a estudar para o cursinho da vida, né? Voltei para o MED e numa aula, eu me lembro, a primeira aula da parte de neurologia, segundo neurônio motor, eu olhei e falei, caralho, isso é muito massa. Quem que era o professor? Você viu ele aqui?
Eu não lembro, não sei se era o Rodrigo. Nossa, se tivesse, você podia falar, o cara, você... Eu acho que era o Rodrigo, não tenho certeza se era ele, mas acho que era ele. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Tipo assim, eu cheguei em casa, eu falei, cara, bati um martelo. Por sorte, minha irmã é neurologista, então, tipo assim, eu pude conversar com ela, tirar algumas dúvidas, ela me explicou. Isso foi super importante para mim também. Alguém que já estava no mercado, já estava no meio fazendo residência, pudesse dar uma segunda opinião, mostrar um pouco da realidade. E eu fiz prova, passei aqui no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores e na UERJ, acabei preferindo pela UERJ, por questão estrutural, era uma residência mais organizada, mais estruturada. E, cara, não me arrependo. Mas só que, como todo mundo fala, sempre dentro da especialidade tem subs. Alguma que você sempre gostou, sempre teve um interesse maior e que, nesse meio tempo, acabei conhecendo a neuroradiologia intervencionista, conhecendo e vivendo um pouco mais. Já tinha ouvido falar, mas é uma especialidade relativamente recente, aí, nos seus 30 anos, 20 anos para cá, é super nova. Explica um pouquinho para o pessoal o que faz. A gente, da neuroradiologia intervencionista, nós somos hemodinamicistas. É igual o colega cardiologista que faz cateterismo, trata infarto, bota stent nas artérias do coração, a gente trata infartos cerebrais, que seria o AVC, tira trombo, bota stent quando tem que botar, trata aneurismas, enfim, é como se fosse um hemodinamicista do cérebro, na verdade que é um hemodinamicista do cérebro, mais várias outras coisas, e eu acho que tem muito a crescer ainda a especialidade, muita coisa ainda a prover. Muitos tratamentos novos vão aparecer. A gente está tomando cada vez mais área da neurocirurgia ali, do nosso amigo ali. Não vai ficar chateado comigo, não. Mas a gente deixa os tumores para vocês operarem, pode ficar tranquilo. E no final do R3, eu tive a oportunidade de onde eu fazia residência, eu já tinha um serviço, conheci o staff que era o serviço, comecei a acompanhar, falei que tinha interesse, ele virou para mim e falou, cara, a gente tem uma vaga de fellow por ano, se você tiver interesse, me acompanha, porque é uma rotina diferente. Você vem de uma clínica, por mais que a gente aceite neurologista, radiologista, neurocirurgião, é uma vida de cirurgião. Sua vida vai virar de cabeça para baixo e vive com a gente, se acompanha um pouco os procedimentos, vê se é isso que você realmente quer. E acho que é isso importante, você ter a vivência, tentar aproveitar cada momento que você tem para falar, é isso, não é isso. E quando eu comecei a acompanhar ele, eu falei, cara, é isso. E hoje, assim como meus colegas aqui, eu estou super feliz, não me via fazendo outra coisa. Como eu até brinquei com a Lisão, eu não sei em qual esquina que eu encontrei a neuroradiologia intervencionista, mas pô, que bom que ela me encontrou, que eu encontrei ela e eu não me via fazendo outra coisa. Eu gostei muito. Ontem você falou no podcast que a gente gravou e hoje eu vi você falando também no vídeo que a gente fez, que às vezes a gente fica correndo atrás da especialidade, procurando qual que é a especialidade, mas eventualmente a especialidade encontra a gente do nada, assim, quando você menos espera, está aqui de bobeira, você olha uma coisa, assiste uma aula que você não estava dando nada, você olha, cara, é isso. E é uma virada de chave, do nada, vira a chave e fala, cara, é isso, e vai. E só vai. E se você não está gostando, cara, pula fora, não vale a pena insistir. Eu passei por isso. Eu fiquei curiosa, ouvindo você falar, foi um processo do ano inteiro você pensando e um dia teve o estopim, você falou que ia largar, ou aconteceu alguma coisa, você falou? Não foi um... Eu me dei um prazo, mas várias vezes eu prolonguei o prazo. Eu falava, não, mais um mês, mais 15 dias, vamos ver. Do meio para o final, minha Rigol estava grávida, ela afastou na época, eu falei, cara, fudeu, se eu sair, fica só o outro sozinho, e aí eu falei, putz, e agora, o que é que eu faço? Mas aí teve um dia, não teve nenhum evento assim, catastrófico, eu só virei um dia e falei, cara, não dá para mim, não dá. Fui lá na chefe, obrigado, ela virou para mim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, só não dá mais, desde o primeiro dia que não dava, e eu só tentei, mas eu não consegui, então, obrigado, mas não dá para mim. Ela até falou, não, vai de férias, você não tirou férias, volta. Eu falei, não, porque se eu voltar das férias, eu vou continuar. E eu quero desistir mesmo. Oi, pessoal, eu sou Gabriela, sou R3 de Dermatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, no início, eu sempre soube que eu gostava mais da parte clínica, assim, eu gostava daquele ambiente de ambulatório, e aí eu tinha certeza que eu ia fazer clínica médica. Então, eu tinha aquela certeza, fiz tudo pensando nisso, acompanhava meus chefes pensando nisso. E aí, quando eu entrei no internato de clínica médica,
eu vi aquela rotina e aí eu pensei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para mim? E aí eu fiquei meio perdida, uma angústia, assim, não sabia o que fazer. E eu tenho uma madrinha que é dermatologista. E ela falou, vem me acompanhar aqui, ver como que é a rotina. Eu falei, não, isso é coisa de gente fútil, assim, na minha cabeça. Falei, não, dermatologia, isso é... Essa pessoa tão inteligente vai fazer dermatologia. Eu juro que eu tinha esse preconceito. E aí eu pensei, vai ter que saber a bolsa, sei lá o quê, que eu nem sei. E aí isso ficou assim, ela falou, não, vem ver como é de verdade o dia a dia, sabe? Foge desse preconceito aí, essa imagem formada que você tem. Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes, a gente tem uma concepção que não é a verdade, entendeu? Você tem que viver o dia a dia para saber. Então, eu fui para a rotina, ver como que era a rotina dela. Na época, ela trabalhava num hospital em São Paulo, na parte de neoplasia. E aí, eu fui vendo... Poxa vida, né? Salvando vida, dermatologia. Logo eu que imaginava que era uma coisa tão fútil assim. E aí, eu fui vendo que a especialidade é muito maior que isso, sabe? E aí aquela convivência me fez pensar, nossa, gostei desse dia a dia, sabe? Ela podia atuar na parte clínica, na parte cirúrgica, principalmente pequenos procedimentos. Tinha a cosmiatria também, claro, não desvalorizando, traz a autoestima da pessoa, é muito legal, mas a gente não pode colocar dentro de uma caixinha, entendeu? E, às vezes, ver todo mundo com um olhar de preconceito mesmo, como eu mesma fazia. Então, assim, lá vem a dermatologista que não trabalha, que não faz nada, entendeu? E não é assim. Então, a partir desse momento, eu vi que era uma outra realidade. E aí eu entrei para a residência e me descobri, porque eu vi assim, todo mundo tem pereba, entendeu? Então, é uma coisa muito legal. E a gente consegue fazer muito procedimento cirúrgico também. E a parte de cosmiatria, claro. Então, eu me encontrei numa área que é super completa e você pode atuar de várias maneiras. E você é mineira, né, Gabi? Eu sou mineira. Eu nasci e cresci numa cidade do interior de Minas, cidade bem pequenininha, chama Corinto. E aí eu me mudei para Belo Horizonte para fazer a faculdade. Então, assim, eu acho que assim, não sei se aqui tem pessoas do interior assistindo, mas eu tinha muito um senso assim, nossa, mas eu de uma cidade tão pequena sonhar com uma vaga tão concorrida, sabe, uma especialidade tão difícil. Na UFRJ são 3 vagas para residência de dermatologia. Então, eu pensava, meu Deus, eu que nasci lá em Corinto, sabe? Será que eu tenho chance? Então, assim, eu gosto muito de compartilhar isso, porque eu acho que faz toda a diferença. Você acreditar que você pode, independente de onde você veio, entendeu? Então, acho que isso foi muito importante para mim na caminhada. Eu reafirmar que eu queria aquilo o tempo todo e que eu podia chegar ali, independente se eu estava concorrendo com quem estudou a vida inteira na capital. Então, eu acho que isso é um ponto que eu gosto muito de frisar. A gente fez um café com dermatologia, com 2 residentes, né, de dermato recentemente. A Lari é uma querida e ela falou assim, que ela é do Sul, fez faculdade lá e queria fazer residência de dermato em São Paulo. Então, ela tentou só Unifesp, USP, IANSP e tal. E aí, ela não olhava a relação candidato por vaga. Assim. Ela simplesmente falou, eu não vou olhar e vou dar o meu melhor e vamos ver o que vai ser. Aí, um dia, caiu para ela, assim, alguém comentou perto dela que, sei lá, em tal lugar eram 2 vagas. E ela ia ter que sair lá de Joinville, pegar um avião, chegar, a prova de residência é cara, pagar hotel, irarã. Ela chegou para a mãe dela e falou, mãe, será que vale a pena eu ir fazer a prova? Só são 2 vagas. Aí a mãe dela chegou para ela e falou assim, uai, mas eu achei que você precisava só de 1 vaga. Você precisa de 2? Você precisa mais de 2? E eu achei isso tão bonito, porque é isso. Você tem que ir lá e você tem que tentar. Alguém vai ter que passar. E quem vai garantir que não é você? Com certeza. Né? Eu acho que isso é a parte principal, porque se você pega muito essa parte, quantos candidatos por vaga e tal, você acaba escolhendo, às vezes, uma especialidade que você não quer, justamente pela facilidade de falar, fui aprovado, entendeu? Então, não carregue isso com você. Uma dica mesmo, não olhe, vá, faça o seu melhor.
Se tiver de ser, vai ser, entendeu? Aquele é o seu lugar. Então, fique tranquilo e faça seu caminho, sua história. Gabi, tão legal você falar isso, porque eu acho que isso passa por muitas pessoas, mas é algo muito nosso, assim, a gente não comenta com todo mundo, né? E eu tinha esse mesmo medo porque eu trabalhei um ano. Eu falava, gente, as pessoas estão por conta de estudar e eu aqui trabalhando, como que essa vaga vai ser minha? E psiquiatria antes, gente, acho que vocês não vão saber, mas antigamente, quando eu entrei na faculdade, era muito pouco concorrido, ninguém queria psiquiatria. E aí, quando eu falei assim, quero psiquiatria e decidi, eu falei assim, tá tranquilo, vou passar. Quando eu comecei a ver as provas, a concorrência, eu falei, gente, não vai ser. Mas é isso, assim, a gente precisa de uma vaga, é aquela e pronto, assim. E, assim, legal porque o UFRJ é um hospital que é super concorrido para dermato, né? Gente, os casos lá, eu rodei lá um tempo, pacientes da psiquiatria e tinha muito paciente da dermato. Sim. Gente, cada caso, que assim, é tudo menos cosmiatria, é assim, é clínica médica, é intervenção o tempo inteiro, muito legal, é muito legal. Bom, pessoal, boa tarde, eu sou a Tainá Neif, eu sou também do interior de Minas, igual a Gabi falou, nasci numa cidade pequenininha, chama Visconde do Rio Branco, fui para Juiz de Fora, passei na faculdade com 18 anos, e quando eu entrei, eu achava que eu queria ser cirurgiã. Não sei se por influência de seriado, tinha isso, muito imatura, né? Queria ser cirurgiã. Ao longo da faculdade, né? Meu sonho do meu pai era ter filho cirurgião. Eu não, enfim, eu sou quase. Minha irmã não é. Ele era extremamente frustrado porque acho que para ele médico era médico só se fosse cirurgião. Talvez daí a gente tenha essa, vou entrar porque a gente vê filme, o médico sempre é o cirurgião. Talvez venha daí, não sei também. Daí, ao longo da faculdade, eu tive excelentes professores clínicos. Então, eu fui me apaixonando pela clínica médica e a cirurgia foi ficando cada vez mais de lado. Pelo raciocínio clínico, o beira-leito. A Aline até vai lembrar que ela era minha veterana, do professor Ricardo Bastos. Foi um grande exemplo para mim na clínica médica. Então, eu fui realmente me apaixonando pela clínica médica. Daí, quando eu estava ainda no internato, a gente tem 2 meses para fazer um optativo na UFJF, que eu fiz a Federal de Juiz de Fora. E aí eu falei assim, não, vou fazer na cirurgia geral. Fiquei 2 meses na cirurgia geral da Santa Casa só para tirar minha dúvida. E aí eu tive a certeza, eu falei assim, não é essa a rotina que eu quero, eu vou para a clínica médica. E aí estudei no 5º e 6º ano. E aí decidi que eu queria fazer prova para São Paulo. Aí, a hora que você vai olhar também, clínica médica super concorrido, encarei esse desafio, passei em clínica médica lá na Unesp, Estadual Paulista, lá no interior de São Paulo, fui, e lá me apaixonei. Eu passava pelos estágios, eu já quis ser reumata, eu passava pela cardiologia, o meu marido é cardio, apaixonada com cardio, mas eu sempre tive eu olhava diferente para endócrino nesse quesito de mudar o estilo de vida do paciente, de pegar o paciente e poder influenciá-lo. Eu via os pacientes que estavam em tratamento para a obesidade, o quanto os tratamentos que eram efetivos mudavam a vida deles, eles ficavam tão gratos, e eu sempre gostei muito dessa parte. Então, isso foi o que me encantou na endócrino. Daí, na hora de fazer a prova, eu falei assim, caramba, será que eu vou fazer a prova para endócrino? É pouca vaga também, será que vai dar? Então, fiquei muito indecisa se eu parava um ano para pensar mais um pouco. E acabou que não, vou fazer, fiz a prova na clínica médica, no R2, e aí consegui emendar no R3 e fui muito feliz na minha residência. Eu terminei minha residência agora, em fevereiro, sou especialista já em endocrinologia pela Unesp, e sou muito feliz na especialidade, gosto muito de atuar no estilo de vida dos pacientes. A endócrino é um mundo à parte. Tem a parte de neuro, tem a parte de adrenal. Estou até trocando ideia com o nosso colega neuro, que a gente tem alguns exames que a gente precisa pedir para neurointervenção. Então, é um mundo à parte, com várias subs dentro da endócrino, mas o que me encanta é essa mudança de estilo de vida, de poder atuar, acompanhar o paciente ambulatorialmente. Então, dentro da endócrino, quem pensa em endócrino também tem que pensar nisso, que são várias sub-áreas. Não dá também para você ir pegar tudo. Às vezes você não gosto dessa parte de obesidade, mas tireoide, por exemplo, tem um mundo à parte, com vários
testes genéticos, uma biologia molecular, para você se aprofundar nisso. E, Tainá, chegou a pensar em cardio? Cheguei durante a faculdade, eu dei muitos plantões com o professor Neif Mus, que hoje é o meu sogro, e ele é um professor nato, então ele sempre puxava para cardiologia. Então eu fui super influenciada. Pensei, principalmente quando eu estava na clínica médica, mas o que me chamou mais atenção, a minha decisão final foi como eu quero atuar no futuro, que eu acho que isso vocês têm que considerar. Como você se vê no futuro? Você se vê na emergência e unidade coronariana, ou você se vê no ambiente ambulatorial? Eu adorava dar os plantões na residência, era sofrido, puxado, mas eu gostava daquela adrenalina de estar na emergência, de ser cardioverter um paciente, de se atender uma PCR e ela ser bem-sucedida. Então, mas quando eu pensava no futuro, eu pensava, nossa, eu quero ter meu consultório, eu quero poder acompanhar o meu paciente com calma, eu gosto disso. Então, eu gosto muito da cardiologia, mas eu fui seguindo pela endócrino, mas pensando nisso. Cardio também dá para fazer a parte ambulatorial, gente, tá? Também tem essa parte. Mas a minha decisão foi pensando mais nesse segmento do paciente. Obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Mariana. Eu sou, diferente de todo mundo, eu sou R1. Então, mais de oftalmo. A vida tá ótima. Pois é. Há um ano atrás eu estava aí, do lado de vocês, onde vocês estão hoje. Eu estou fazendo oftalmologia no Hospital Federal da Lagoa. Igual as meninas, eu sou de Minas também. Caí aqui no Rio meio de paraquedas, ainda estou me localizando um pouco. Eu formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E, assim, a minha jornada até a oftalmo foi um pouco conturbada. Eu sempre quis algo que fosse clínica cirúrgica. Só que oftalmo é um mundo à parte. A maioria das faculdades, a gente não tem contato muito com oftalmo, então não passa por o dia a dia do oftalmo, né? E aí eu pensava muito em fazer GO. Só que tinha alguma coisa aqui na GO que me falava assim, não sei se essa rotina é para mim, viver de plantão, não sei. E aí eu tive a oportunidade de participar da Liga de Oftalmologia da minha faculdade. A minha faculdade tem um serviço próprio de oftalmo, então falei, vou correr atrás, vou ver, eu quero algo que seja clínico cirúrgico, então era uma das minhas opções. E aí eu comecei a acompanhar e conhecer um pouco mais. E a visão é uma coisa muito importante para todo mundo, porque, ainda mais, assim, quem já nasce com uma perda visual, adapta aquilo ao longo da vida, mas você perder sua visão é uma coisa muito delicada. E aí eu gostei muito, é uma especialidade que você trabalha com idoso, você trabalha com criança, você trabalha com mulher, com homem, com todas as idades. Tem a parte clínica, então a parte ambulatorial é muito forte. Tem a parte cirúrgica também. Exame. É uma área que se investe muito em tecnologia ainda, né? Assim, tem muito incentivo, muita coisa nova surgindo. E aí eu me apaixonei pela oftalmo, mas eu tinha um pouco isso. Gente, como é que eu vou passar em oftalmo? É muito concorrido, eu não vou dar conta. E era uma pressão que vinha minha mesmo, assim, não era nem minha família. Então, no 5º, no 6º ano, eu me pressionava muito. Falava, ai, meu Deus, tem que passar, tem que passar. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho muito importante falar para todo mundo é que, assim, que eu tinha muito na minha cabeça. Antes de ser oftalmo, eu preciso ser uma boa médica. Então, é muito importante passar por todos os internatos. Então, assim, não deixem de ir para os internatos para estudar. Tem coisa que você não vai aprender no livro, que você não vai aprender no cursinho, você só vai aprender ali. E até como o seu preceptor ali lida com o paciente, você vai ver, você vai falar assim, eu quero ser igual a essa pessoa, ou eu quero ser igual a essa outra pessoa. Então, assim, não deixem de um internato de lado, porque é muito importante mesmo, assim. E você passar por todas as áreas, às vezes mudar também de especialidade. E aí, acabei prestando prova para Minas Gerais e para São Paulo. Nunca imaginei vir parar no Rio. Apesar de que, quando eu era nova, eu falava assim, não, um dia eu ainda vou morar no Rio. Perdi essa vontade, e aí fiz as provas,
E fiz o ENARE, né, que é uma prova nacional, principalmente por conta de Belo Horizonte. E aí não passei em São Paulo, não passei em Minas. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí acabei optando por jogar minha nota aqui no Rio. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Talvez eu não sei se eu seria tão feliz em São Paulo, assim, porque São Paulo tem uma rotina completamente diferente do Rio. Para mim, talvez era para ser mesmo. Eu sinto que era para ser mesmo, para eu ter a qualidade de vida que tem aqui no Rio, coisa que lá em São Paulo talvez eu viveria muito em função daquilo. Então, assim, cada um tem um caminho que tem que seguir. Isso é muito importante também. Talvez a gente fica assim, muito São Paulo, aquela coisa, referência nacional, tem que ir para lá. Mas talvez o lugar da pessoa não seja aquilo, né? Uma coisa outra que eu acho importante a gente falar, que é nem toda residência é perfeita. Isso é muito importante, assim. Eu acho que nenhuma. Nenhuma, na verdade, nenhuma. O legal do R0 é isso muito também, né? Porque para cada pessoa vai ser interessante um serviço. Então, talvez eu gosto mais de pesquisa, então escolher um lugar que tenha mais pesquisa. Carga horária. Então, isso é outra coisa que eu acho muito importante que o R0 permite. Eu usei muito o R0 ano passado, Elisa. Entrei lá nos destaques de oftalmo, vi cada serviço. Acho que isso é uma coisa importante, assim, de pensar muito. Então, eu estou muito feliz aqui no Rio. Acho que, para mim, tinha que ser isso, tinha que estar aqui mesmo. E é bonito isso, né? Em algum momento da vida, você ter falado assim, talvez um dia eu vou morar no Rio. É muito louco, eu falo para todo mundo. Eu tinha que estar aqui. Então, talvez eu não seria tão feliz lá na rotina de trabalho de São Paulo. E aqui eu consigo fazer outras coisas que eu gosto. Então, cada um tem a sua jornada individual, assim. Não se comparem com os outros do lado. Eu não passei em São Paulo, meu Deus, estou frustrado. Não, é porque meu lugar é aqui, entendeu? E, no final, gente, dá tudo certo. Dá tudo certo. Eu costumo brincar que a gente só entende os pontos de trás para frente, né? Depois que as coisas já aconteceram. Bom, falar então um pouco da minha experiência também. Me veio na cabeça isso de que como que a vida dá umas cambalhotas, porque antes de fazer medicina eu fiz 1 ano e meio de relações internacionais. Então, assim, outro curso, nada a ver e tal. E muita gente me pergunta assim, você arrependeu de ter perdido esse 1 ano e meio? Primeiro que hoje eu nem lembro que eu perdi 1 ano e meio. Então, assim, no final das contas, o tempo é muito relativo, vai passar de todo jeito, né? Mas, quando eu entrei na medicina, eu tinha muito mais certeza que eu queria medicina por ter sido tão infeliz quando eu fiz relações internacionais. Então, por exemplo, o seu exemplo da rádio é um pouco isso, assim, as coisas elas acontecem porque elas têm que acontecer de alguma forma. E eu costumo dizer sempre, assim, até no consultório mesmo com os pacientes, a gente só tem essa vida aqui, não tem a outra que a gente imagina que poderia ter sido. Não existe um metaverso da Mari em São Paulo fazendo residência, só existe esse aqui. Não dá para a gente ficar assim, e se eu tivesse passado... Tá, mas você não passou, você está no Rio, aconteceu dessa forma, né? Mas, enfim, devaneei demais. Já vou falar um pouquinho da minha história. Eu fiz psiquiatria no Instituto Raul Soares, lá em BH. Atualmente, a prova para entrar lá também é o ENARE, né, que é o Exame Nacional das Residências Médicas. Não sei se vocês têm familiaridade com isso. É o Enem das residências. Então, muitos serviços no Brasil inteiro aderiram a esse método de entrada, de processo seletivo, que você faz uma prova e joga sua nota meio que igual ao Enem mesmo. Então, assim, quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, o R0 vai ser ainda mais importante nesse aspecto, porque, às vezes, você está aqui no Rio e você vai prestar para um serviço lá no Nordeste que você não tem ideia de como que é a realidade, etc. Mas, enfim, eu fiz Raul Soares, é um hospital 100% SUS,
Então, é um hospital psiquiátrico mesmo, é o hospital de referência lá que a gente tem no estado. Então, a gente pega casos muito graves do estado inteiro. Então, eu costumo dizer que o Raul Soares é verdadeiramente uma escola de psiquiatria, é um livro de psicopatologia que você vê de absolutamente tudo. E, obviamente, o meu trajeto até a psiquiatria não foi linear também. Eu entrei na faculdade querendo psiquiatria, mas eu inclusive conversei com um professor assim, e eu me senti até um pouco desmotivada a fazer psiquiatria. E aí eu lembro que eu submeti uma pesquisa, um projeto de pesquisa na psiquiatria logo no início da faculdade, mas eu falei, fiz a pesquisa, mas eu fui mudando de ideia. Então eu quis muitas especialidades. E quando eu digo muitas, foram muitas mesmo. Eu quis urgência, eu quis patologia, na clínica eu quis fazer 1 milhão de coisas. Eu sabia que eu não queria cirurgia e GO. Até hoje eu não consigo entender as pessoas que fazem GO, por exemplo, mas está tudo certo. Tinha muito certo que eu não queria. Mas aí eu era muito engajada na faculdade, muito estudiosa. Eu lembro que, quando eu comecei a cogitar fazer psiquiatria, amigas muito próximas a mim chegavam e falavam assim, eu não acredito que você vai fazer psiquiatria. Tipo, eu sempre te imaginei assim, uma clinicona, chefe do CTI, sei lá o quê. Não é... Eu confesso que muitas... talvez só a minha terapeuta, na época, me apoiou a fazer psiquiatria. E teve muita influência dela também. Eu fazia terapia há um tempo e eu gostava daquela possibilidade assim, de você realmente transformar a jornada de uma pessoa. Né? A Aline falou um pouco assim, da gente lidar com a angústia, com o sofrimento, mas quando chega um paciente lá no consultório, muito deprimido, às vezes ter que trancar um semestre da faculdade, achar que não vai conseguir concluir a faculdade, prospecção quase zero, não conseguir se imaginar. E, às vezes, ali, numa primeira consulta, numa primeira conversa, a pessoa nem começou a tratar com remédio, eu abri a porta do consultório e a pessoa me agradecer, falando assim, nossa, eu já estou saindo muito melhor do que eu entrei. Isso não tem preço, assim. E a psiquiatria é isso. É a gente poder fazer um acolhimento totalmente diferente. É óbvio que eu acho que, na medicina, né, é básico a gente fazer um atendimento humanizado do paciente, só que, na psiquiatria, isso é ainda mais valioso. Assim. E eu escolhi por ser uma especialidade que eu poderia acompanhar o paciente longitudinalmente. Eu tinha vontade de ter uma especialidade que eu fosse, de certa forma, uma referência ali para o paciente. Quando eu pensava em fazer clínica, eu achei que eu ia fazer hemato. Mas eu queria exatamente isso, uma especialidade ambulatorial, em que eu fosse a referência para o paciente. Porque, por exemplo, o paciente hematológico, ele gripou, liga para o seu hematologista, ninguém põe a mão. E na psiquiatria é um pouco assim também, né? Todo mundo... eu tenho muita troca com muitas especialidades, então, com a dermato, de entrar em contato com a endócrino, e porque o paciente acaba tendo a gente como referência. Eu atendo muito paciente jovem que não tem um médico de referência. Então, há quanto tempo você não faz um exame laboratorial? Nossa, 2 anos. Então, sabe, você acaba sendo ali o médico mesmo da pessoa. E eu gosto muito desse contato próximo com o paciente, de poder vê-lo mensalmente, às vezes de 2 em 2 meses. Então, assim, eu sou muito, 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 muito apaixonada pela psiquiatria. Todo mundo que conversou comigo, eu falei, faz, porque é uma especialidade muito boa, que está em franca ascensão, tem espaço, tem uma demanda crescente. E eu fui muito feliz assim, na minha escolha. Eu fiz depois um R4 em psicoterapia, com a intenção mesmo de aprofundar a minha escuta, a minha capacidade de fazer intervenções não farmacológicas também no consultório, porque eu até comentei com algumas pessoas ontem aqui na sala, assim,
A psiquiatria, beleza, a gente tem os antidepressivos, a gente tem os antipsicóticos, a gente tem as classes, só que, por exemplo, uma mesma medicação vai agir de maneira totalmente diferente em pessoas diferentes, e não é por conta do remédio. É por várias outras questões que a gente, na psiquiatria, tem que estar muito atento, com os olhos e os ouvidos muito atentos a isso. Então, eu sou muito feliz, não me imagino fazendo outra coisa, de jeito nenhum. Ainda bem que eu não fui para a clínica, porque eu acho que a psiquiatria é incrível, e é isso, assim. Eu sou muito feliz. E é só esse pouquinho de psiquiatria mesmo? Ninguém mais? Tem 2 pessoas aqui para convencer vocês? Vocês não foram convencidos? Mas é isso. Vou abrir uma primeira rodada de pergunta para ver se alguém tem uma pergunta mais específica para alguém. Deixa eu ir até você com o microfone, que aí todo mundo escuta. Nossa, eu estou me sentindo muito a Xuxa. Seu nome, seu bairro? Eu sou o Marcos. O pessoal daqui da cirurgia não me interessa, eu vou olhar para lá. Porque eu tenho, acho que umas 6 especialidades que eu ainda penso. Mas as 2 principais é o semideus ali, o neuro, e psiquiatria. De Deus é neurocirurgião, ele está ali sentado, ali, ó, escondido. Mas a primeira pergunta é... A primeira pergunta é para as psiquiatras. Como que é a saúde mental de vocês depois que vocês atendem 10, 20, 30 pacientes que estão com problemas, né? E, como você falou, é mais aprofundado do que as outras especialidades, porque a conversa, querendo ou não, tem que ir para esse lado um pouco mais profundo. Aí eu queria saber, assim, como que é no final do dia, como que é no final do mês, depois disso. Olha, vou responder, Elisa, também, acho que é importante. Não tem como a gente atender 10, 20. Eu penso assim, acho que a gente chega no limite. Eu percebi um mês, na residência ainda, que eu estava trabalhando muito, que eu consegui trabalhar desde o início da residência. E aí eu percebi, gente, eu não estou entregando o máximo de mim nas consultas mais. Assim, eu acho que a gente precisa realmente estabelecer um limite. E as consultas são demoradas. Por exemplo, uma consulta hoje, a minha é 1 hora, 1h30, acho que acredito que da Lisa isso também. E aí, então, a gente tem um limite também, assim, né? Agora, a saúde mental ela tem que estar em dia, a gente precisa se cuidar, assim. E eu acho que não necessariamente é algo que acho que qualquer área da medicina a gente vai precisar ter esse cuidado com a gente, que é tão difícil. É muito difícil a gente se colocar na posição de cuidado, a gente sendo médico, a gente sendo estudante de medicina, abaixar a cabeça e a gente perceber que a gente também é paciente, a gente não é Deus, semideus. Médico também, né? Precisa de cuidado. Mas, assim, eu acho algo relativamente, assim, você mantendo uma quantidade de pacientes, ok, uma quantidade de carga horária, ok, do que é possível para você, não é algo que impacta, assim. Com o tempo, o conhecimento técnico da psiquiatria, ele vai te preparando para você fazer também um atendimento mais técnico, daquilo também não te consumir profundamente, né, de você entender que talvez aquilo ali que o paciente traz também é um pouco da clínica dele, do contexto, mas também da patologia que está ali se inserida, sabe? Então, com o tempo, a formação técnica, a experiência médica, ela vai te ajudando também. Na psiquiatria, é óbvio que acontece. Eu vejo, assim, profissionais, às vezes, dessas clínicas populares, que estão inseridos em serviços de convênio e etc., que atendem 20 pacientes, 30 num turno. Isso eu acho impensável. É impossível fazer psiquiatria dessa forma, na minha percepção, sabe? Porque nós não somos apenas prescritores, né? Claro, às vezes o paciente chega no consultório, com 5 minutos, a gente, do ponto de vista farmacológico, às vezes a gente já sabe o que a gente vai fazer. Mas não é só isso, né? O tratamento farmacológico é uma fatiazinha de tudo que a gente vai conduzir. E a gente só vai ser capaz de captar isso se a gente tiver tempo para escutar o paciente, né? Do ponto de vista... Então, uma coisa também que eu me pegava, às vezes, Aline, pensando, é que quando a gente está começando, a gente tem que conseguir estabelecer os nossos próprios limites. Então, às vezes, no consultório, eu ficava assim, acabava um dia que eu atendi X pacientes, eu falava, no último paciente, eu acho que eu não entreguei
tudo que eu podia entregar, porque eu já estava muito cansada. E eu sempre tento pensar nisso. E vocês, como acadêmicos de medicina, é bom terem isso na cabeça também. Todo paciente que eu encontro, todos, sem exceção, eu sempre penso, pode ser meu 20º paciente. Para ele, é o primeiro momento que ele está tendo comigo. Então, assim, eu tenho que ser capaz de dar o meu melhor naquele momento. Então, sempre que eu via que eu não estava conseguindo dar o que eu dei para o primeiro paciente, eu falava, talvez esse número tenha sido demais. Aí eu depois testava um número a menos. E você vai entendendo os seus próprios limites, porque pode ter gente que vai dar conta de atender 4 de manhã, 4 à tarde, 2 à noite. E entregar um bom trabalho também. O limite dessa pessoa é diferente do meu limite. E para tudo na vida é assim, né? Então, a gente vai entendendo um pouquinho. Do ponto de vista de saúde mental, é muito curioso que sempre me perguntam isso. Essa semana passada, ou retrasada, eu estava em Itajubá com os acadêmicos de medicina e me perguntaram exatamente isso também. E, assim, eu acho que na psiquiatria realmente é algo mais que a gente tem que estar mais atento mesmo, porque existe uma carga, né? Eu acho que a residência é fundamental para a gente ir desenvolvendo habilidades, para a gente não ser 100% consumido pelo que o paciente traz. Então, assim, não é que a gente fica, constrói uma parede entre o paciente e a gente, mas a gente vai entendendo que existem limites, a gente não mistura tanto, e isso a prática vai dando um pouco para a gente, então a gente acaba sofrendo menos, não deixando de empatizar com o sintoma do paciente, mas a gente vai aprendendo. Só que, assim, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Então, eu, Lisa, particularmente acho que é praticamente impossível a gente cuidar bem do outro se a gente não estiver recebendo cuidado de algum lado. Então, assim, vocês, na jornada médica, façam terapia. A gente, como psiquiatra, eu acho fundamental. Eu, assim, não é uma regra, obviamente, mas todos os meus colegas psiquiatras fazem terapia. Acho que é um momento muito importante, até porque, às vezes, o paciente vai ter uma questão que vai impactar a gente de alguma forma, que a gente precisa discutir isso na nossa própria terapia, porque senão a gente começa a atuar no sintoma do paciente. A gente tem que ser capaz de fazer essa diferenciação. E vocês, na medicina, a mesma coisa, né? Independente da especialidade que vocês forem. Mas é um pouco isso, assim, é um aspecto muito importante. Eu também vou. Eu sou a Ana, de Valença. Esqueci. 5º período, Unifá, Valença. Alguém conhece Valença, gente? Ninguém, né? Triste. A minha pergunta também foi de ignorar a cirurgia, que é uma coisa na vida que eu tenho certeza que não é cirurgia. Mas na clínica eu também tenho muitas dúvidas, porque tudo que eu decido na minha vida tem um degrau a subir. Aí, tipo, quero medicina, mas por quê? Porque eu gosto de estudar o corpo humano, comportamento humano. Mas, psicologia, não, eu quero adentrar o corpo humano, como o cérebro funciona. Então, eu gosto de neuro de psiquiatria. E aí, só que essa é a dúvida, né, igual vocês comentaram, como que eu me vejo no futuro. Porque quando a gente estuda neuro na faculdade, Parkinson, aquelas doenças todas. E psiquiatria, a gente também tem o estigma igual da dermato. Dermato, vai passar protetor solar. E psiquiatra vai tratar um maníaco. Se você for um psiquiatra, vai fazer ter algum problema, se não é normal. E não é isso, né? Queria saber como é que é a rotina de pessoas, entre aspas, normais, que vão ao psiquiatra. Olha, acho que é legal. Esse conceito, gente, de normalidade é um conceito que a gente até se perde um pouco quando a gente entra na residência, né? Você vai olhar o livro, conceito de normalidade é a ausência de doença, é o bem-estar biopsicossocial, enfim. Então, é até difícil a gente falar o que é normal, o que não é, né? Nós somos seres com as nossas questões o tempo inteiro, né? E a gente termina uma questão e a gente começa outra. Somos seres também incessantes na nossa busca, né? No que a gente quer, enfim. E aí, se começar eu e Lisa, a gente fica batendo um papo aqui por horas. Mas, bom, como é na psiquiatria? A minha residência foi uma residência, um hospital de porta de psiquiatria aqui no centro do Rio, na Zona Sul.
Então, o primeiro ano é um ano de pacientes muito graves. Pacientes que internam é o PNEL, não sei se vocês conhecem, acho que sim, né? Porque eu sou de Minas e lá o pessoal não conhece tanto. Pacientes muito graves, assim, emergência, enfermaria. Então, lá você pega a mão de pacientes gravíssimos, assim, isso já te dá um alívio para o segundo e para o terceiro ano. Tá, segundo e terceiro ano você pega pacientes também graves, mas nem tanto, você começa a parte ambulatorial. Quanto a pessoas normais de pacientes na psiquiatria, gente, assim, eu sou suspeita, mas eu acho que com as nossas questões, muitas pessoas se beneficiam muito de um acompanhamento de verdade, medicamentoso ou não, assim. A gente estava falando sobre terapia. A minha escolha de especialidade foi em terapia. Eu formei na faculdade e eu precisei de ajuda de verdade, assim. E é uma pessoa, a minha terapeuta é uma pessoa que eu carrego com muito carinho, assim, porque vira uma pessoa, vira alguém que de fato te conhece a sua história, sabe de onde você veio, quem você é e quem você quer ser, sabe? E eu acho muito legal ter um profissional assim. Bom, mas é uma pergunta difícil de responder. O dia a dia do consultório. Eu comecei a trabalhar na residência, né? Agora eu montei uma clínica recentemente, enfim, tá bem legal também. Mas seu jabá aí, Aline. Oi? A gente montou uma clínica com equipe multi, uma nutricionista, uma psicóloga e eu. Fica no Leblon, em frente ao shopping ali, chama a Lui, bem legal. E esse foi o primeiro mês que finalizamos a clínica. Eu já atendi antes no Rio, mas aí montamos a clínica. Enfim, tem a Lui, Clínica Lui, pode olhar. Depois me segue, que aí que eu te sigo. Gente, vocês verem, né? A blogueira é furada. Seguir, enfim. Mas, aos poucos, a gente vai acostumando. Enfim, pessoas normais na psiquiatria. Acho que a grande maioria, que é o que a gente atende no consultório, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Ansiedade e depressão andam muito juntas. Então, isso compromete muito o nosso funcionamento no dia a dia, né? Seja em questões da vida, né? Num luto, numa dificuldade, num período de maior vulnerabilidade, nos estudos. Hoje em dia, também, a gente tem atendido muito TDAH, né, Lisa? Transtorno afetivo bipolar, alguns transtornos de personalidade. Então, acho que o consultório passa muito por isso, assim. É o nosso feijão com arroz que a gente fala, né? E acho que é importante também vocês terem uma noção disso para a gente saber, para vocês saberem assim o que é o dia a dia, se é isso também que vai de acordo com o que vocês desejam. Eu particularmente eu gosto também da parte hospitalar. Eu dou plantão de psiquiatria também, que é uma coisa que eu gosto, e também hoje em dia eu estou trabalhando bastante. Eu estou na preceptoria da residência que eu fiz. Hoje eu sou preceptora no hospital e estou fazendo um R4. Você esqueceu só do detalhe pequeno. Estou fazendo R4 de psiquiatria forense, que é a parte criminal também. Sim. Sim, o pessoal que gosta de série aí já deve... a gente fica muito em crimes, assim, principalmente, né? Daqui do Rio. E elaboramos laudos. Eu falei antes sobre gostar do feijão com arroz, porque é isso. Na psiquiatria, a gente tem... né, muitas doenças muito graves, por exemplo. Eu não consigo me imaginar na forense, porque é um negócio, é um mundo à parte, né? Só que, assim, o dia a dia mesmo do consultório de psiquiatria são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Então, assim, você não gostar disso... Ou você vai ficar, né? Você pode ficar numa emergência, numa enfermaria psiquiátrica, porque assim é outra realidade. Mas do consultório é mais isso, assim, de esses transtornos. Claro que eventualmente chega alguns pacientes com, né, transtornos de personalidade, traço. Os transtornos de personalidade estão ficando cada vez mais frequentes de chegarem para a gente. Mas o dia a dia é um pouco isso. Acho que depende muito do que você vai escolher fazer. Eu estou falando da minha realidade, que eu sempre gostei de consultório, sempre quis consultório. Então, o meu dia a dia é um pouco esse. Mas, assim, por exemplo, eu não gosto de dar plantão em psiquiatria. Então, não gosto de dar plantão Herol, na verdade, né? Mas, assim, não dou plantão de psiquiatria hoje, porque não é uma rotina que eu gosto. Mas é uma rotina totalmente diferente. Você lida com casos muito graves, você lida com vida ou morte, enfim, é muito
diferente, é um dia a dia diferente, mas de consultório é muito transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Mais perguntas? Boa tarde, meu nome é Willa, eu sou da Unifoa e estou no 8º período. Lá em Volta Redonda, Unifoa Volta Redonda. Eu queria fazer uma pergunta sobre a dermatologia, mais especificamente sobre o mercado de trabalho. Assim como você, eu também conheci a dermatologia mais por fora da faculdade, me apaixonei. E na minha faculdade não tem uma área muito focada nessa parte. E a gente acaba vendo muito pouco. E aí esse é meu medo, de eu fazer a residência, porque a gente tem um caminho, né? Que a gente vai fazer o Enem, a faculdade, depois entrar na residência. E aí depois, o que seria o nosso plano? Porque eu vejo que na dermato tem essa parte da estética muito grande e é muita concorrência também de dermatologistas, de residentes e de pós-graduação também. E como que você lida com isso? Ainda mais está pelo R3, né? Qual que seria o plano depois da residência? Boa pergunta. Não sei se deu para entender direito. Eu me pergunto isso todo dia. Qual o próximo passo? Mas, assim, realmente é uma área que a gente está vendo que cada vez mais médicos e não médicos estão entrando. Então, realmente, isso é uma coisa que me preocupa. Mas eu penso muito em fazer o meu caminho, sabe? E o resto deixar para lá. Então, assim, você tem que ver qual o seu perfil. Por exemplo, lá na minha residência, a gente tem ambulatório, vou te dar exemplos para você entender. Dermatopediatria. Então, assim, é uma área que eu nem sabia que existia. Então, você cuida só de crianças com problema de pele, entendeu? Você tem a parte de tricologia. Então, no ambulatório, a gente só cuida de cabelo e doenças do cabelo. Você tem a fototerapia, então, que é um método de tratamento de várias doenças, como vitiligo. Então, você fica específico naquela área. Você tem um ambulatório de cirurgia dermatológica, que lá a gente tem MOUS, é um tipo específico de cirurgia, que você tira a peça na hora, avalia, para ver a margem cirúrgica de um câncer de pele. Então, assim, é muito vasto, entendeu? Você tem vários tipos de ambulatórios que te mostram o caminho que você pode seguir. Se você gosta mais da parte cirúrgica, existe essa possibilidade de trabalhar na parte cirúrgica. Se você gosta mais da parte clínica, você pode pensar ali, gosto mais de trabalhar com criança, gosto mais de um perfil adolescente, ou gosto mais de um perfil adulto e idoso. Então, acho que isso tudo tem que ir se encaixando no seu pensamento. E você vai saber quando você viver, entendeu? É difícil eu te falar agora assim, qual caminho você vai decidir depois de passar por isso tudo. Eu gosto mais da parte clínica do que da parte cirúrgica. Então, eu penso muito mais ir para um lado ambulatorial mesmo, sabe? E, assim, não sei o que vai ser amanhã. Essa é a verdade. Eu estou seguindo hoje. Acho que isso é importante também, porque, às vezes, a gente sofre muito pelo futuro, sabe? Eu já me peguei muitas vezes sofrendo pelo futuro. Foca no hoje. O hoje é fazer bem feito aquilo ali. Eu gosto muito da parte ambulatorial. Eu estou aguardando as portas que vão se abrir no final da residência, entendeu? Já trabalho fora também, então é mais ou menos isso. Te respondi? E a gente tem que lembrar também que, por exemplo, ele faz fellow, na oftalmo tem muito fellow, a Aline faz forense, eu fiz psicoterapia. Tem também possibilidade de você subespecializar dentro da especialidade e você só vai pensar sobre isso quando você estiver na residência. Né? Agora, o caminho é escolher a especialidade mesmo, né? Então, vocês comentaram a respeito de fazer plantão assim que sair da faculdade. A minha pergunta envolve isso. Como que você para de fazer plantão e aí vai direto para ao invés de você terminar a faculdade e já iniciar um estudo para começar a residência, você trabalha primeiro, garante um dinheiro e depois você sai disso? Como que você desfoca do nada e foca de novo? Isso para mim ficou um pouco complicado de ficar pensando, porque também penso nisso. Acho que a minha principal demanda hoje é pensar na minha especialidade e em como fazer isso em conjunto com formar minha família.
Porque é uma coisa que, para mim, é muito importante. Eu quero ter meu esposo, quero ter meus filhos. Em qual momento eu vou fazer isso? Será que dá tempo? Cabe eu fazer plantão ali? Ou é melhor eu iniciar o estudo, um médio curso, ou fazer um curso para residência e já iniciar a residência? Eu queria perguntar isso para vocês. Vou aproveitar. Eita, foi mal. Aproveitar para falar essa. Tá muito alto, dá para baixar um pouquinho? Acho que a área cirúrgica tem um pouco disso, né? Porque a gente tem uma área conhecida por trabalhar muito, né? Eu sou cirurgião de fato e acho que são questões que você vai falando. Eu tô quase chorando aqui, pensando já como é que vai ser ano que vem, o que eu vou dar de plantão, que eu vou, não sei o quê. Mas, assim, acho que a forma que eu encaro isso, e primeiro é entender minhas necessidades, né? Primeiro você tem uma necessidade financeira, isso é inegociável, né? Então, se é uma questão sua, da sua família, enfim, isso aí você precisa dar tantos plantões por mês para você se sustentar, isso aí é inegociável. Agora, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a partir do momento que você ganha um carimbo, você começa a ganhar uma oferta de emprego diário. E, assim, não vem com, assim, dar esse plantão por dinheiro. Vem, poxa, eu tenho um aniversário da minha tia, faz esse plantão para mim. Caramba, meu cachorro ficou doente, faz esse plantão para mim. Então, assim, isso é uma coisa que, se você for tentar ser muito solidário, você acaba se deixando quando você vê que você está dando plantão sexta-noite, sábado-noite, domingo-noite, 36, 48, e você está fazendo, às vezes, pelos outros. Óbvio que plantão é bom, dinheiro é bom, acho que para o recém-formado é essencial, mas você tem que se limitar um pouco em relação a isso. Toda vez que eu pego um plantão hoje, no R3, eu penso que se eu estou de plantão e tiver cirurgia, eu não vou operar. Começa por aí. Então, para mim, eu prefiro estar disponível para operar e não dar plantão. E acho que o estudo tem muito isso. Se você vai dar um plantão noturno, são só 12 horas. Tudo bem, mas você acha que o seu estudo no dia seguinte, você vai chegar do plantão, você vai começar a estudar? Se você é essa pessoa, maravilha, cai dentro. Mas você tem que entender que você está abrindo mão de alguma coisa. Então, acho que, assim, saber lidar com isso e saber ter esse equilíbrio é o pote de ouro, né? Todo mundo quer. Assim, eu adoraria trabalhar menos, ter uma vida fitness, ficar com a minha família, estudar. É lindo, é maravilhoso equilibrar todos os pratos, mas você não vai conseguir isso em algum momento. E acho que, para estudar para residência médica em específico, no momento que é muito concorrido, no momento que tem uma série de cursinhos que são muito completos, que todo mundo estuda muito, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu acho que o plantão é uma delas. Tá? Então, assim, saber dizer não, para mim, me ajudou muito. Muito mesmo. Então, assim, se a questão é financeira, eu acho que ter servido nas Forças Armadas, não necessariamente a questão das Forças Armadas, né, mas parar um ano para trabalhar, conheço uma série de pessoas que ficou um ano no postinho, ficou um ano dando de terapia intensiva, enfim, emergência, a gente entra numa outra questão agora. Mas, assim, isso pode ajudar muito a você focar mais na sua residência depois. Então, assim, há essa possibilidade. E eu acho que não se cobrar muito, assim, eu acho que tem gente que está por um momento, eu tenho uma dívida da faculdade, meus pais precisam de ajuda. Cara, não tem nenhum problema você entrar na residência depois, não tem nenhum problema. Meu R2, que é um ano abaixo de mim, tem 34 anos, e tá tudo bem. Assim, ele não tem uma história de vida dele, você tem a sua história de vida. E acho que eu penso dessa forma. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado na hora de sair aceitando tudo. Não são só as 12 horas do plantão. Acho que você tem que entender que você está ali vendendo seu tempo, é realmente uma venda, né? Você está se entregando ali e tem consequências para o seu estudo, tem consequências para sua família, tem consequência para tudo. Oi, eu sou mentora para residência, então eu lido muito com alunos como vocês. E o que eu sempre falo para os meus alunos é: estabeleça um limite. Então, assim, se você quer passar na residência no ano que vem, não saia aceitando todos os plantões, sendo solidário e pegando o plantão de todo mundo. Estabeleça um limite semanal. Então, você vai dar aquela quantidade de plantões e o resto é para você estudar, para fazer as outras coisas, e não ficar aceitando tudo, porque acaba que é muito difícil isso. Assim, a gente quer o dinheiro e tal, e acho que a medicina é uma profissão que você sai da faculdade, né, ganhando nada, e aí, de repente, você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Mas se seu objetivo é a residência, coloque esse limite de horas semanais que você vai trabalhar para você conseguir conciliar com o resto. Legal. Para mim, assim, também acho que, não sei, para mim, eu não tinha escolha, eu precisava trabalhar. Na verdade, eu tinha escolha. Para mim, eu não tinha, né? Para as outras pessoas, eu tinha, assim. E aí, para mim, foi muito bom trabalhar um ano, enfim. Mas eu aconselho muito para quem também tem esse desejo
A grande questão é que quando você começa a trabalhar, não tem como, você perde ritmo de estudo. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro, mas eu precisava estudar à noite. De vez em quando alguém me manda mensagem no Instagram, Aline, como que foi sua preparação para conseguir passar em psiquiatria? Eu falo assim, olha, não me usa como base, porque de verdade, assim, eu acho que eu não devo ser usada, porque eu não me preparei do jeito que eu deveria, assim, suficiente, sabe? Eu acho que, ainda mais que hoje em dia está bem concorrido e tal, eu acho que a dedicação tem que ser maior, assim. Mas eu acho que é muito nesse sentido. Acho que a gente tem uma questão muito grande, acho que é colocado muito na gente também, de que a gente precisa formar e passar na residência e que não pode trabalhar. Mas, gente, somos pessoas completamente diferentes e a gente tem várias possibilidades dentro da medicina. E eu de verdade, assim, eu acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter tomado naquele momento, assim, de eu conseguir depois entrar na residência com um pé de meia, com um conforto um pouco maior, sabe? Então, eu acho que vai de uma escolha também individual, de ver do que é possível para você, do que você deseja, sabe? Acho que é nesse sentido. É bem isso, cada um tem sua trajetória. Fulano precisava trabalhar. Talvez tivesse quem ajudasse. Cada um tem sua trajetória, mas o importante é isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer X por mês para ajudar meus pais, para pagar aluguel, enfim, o que for. Mas você tem que botar um limite, porque não só por questão do estudo, mas até questão de sanidade mental também. Você dá 10 plantões por semana, cara, uma hora você vai pirar, não vai conseguir. Isso faz mal até para você próprio. E acho que quanto ao relacionamento, casar, ter filhos, cara, você sendo médico na residência, fora da residência, você vai achar que nunca é a hora certa. Mas se isso for realmente uma prioridade para você, não posso nem falar isso, que nem casado eu sou. Mas eu vejo isso como coisa... Por exemplo, eu sou uma pessoa que, há algum tempo, comecei a gostar de correr, então eu botei como uma prioridade na minha vida. Eu vou arrumar um tempo para fazer minha atividade física todo dia, que eu gosto. E a mesma coisa, cara, se sua prioridade é casar, ter filhos, bote isso como prioridade número 1, independente se está na residência, se não está. Óbvio que vai ter pós-residência, talvez seja um pouco mais tranquilo ou não, durante a residência seja mais puxado, mas eu acho que a partir do ponto que é um objetivo, que é uma coisa importante para você, que você quer, se você conseguir se organizar, vai dar trabalho, mas eu acho que você consegue alcançar o que você quer. Tudo que a gente gosta de fazer, e a gente tem que fazer o que a gente gosta por fora da medicina, senão a gente pira. Se a gente se organizar, a gente consegue fazer. Óbvio que tudo não, mas o que a gente elenca como prioridade, e se a gente conseguir se organizar bem, a gente consegue fazer sim, independente do que for. E a grande verdade assim é que tudo não dá para ter, né? Você tem que parar para pensar o que faz sentido para você. E, assim, se aquilo realmente fizer sentido para você, o custo que isso vai te exigir vai valer a pena. Então, assim, sei lá, eu quero entrar na residência direto porque o tempo, para mim, é uma questão muito importante. Eu não quero perder esse ano. Beleza, você vai viver talvez um R1 ali que você não vai conseguir, talvez, trabalhar por fora, mais apertado. Você não vai, né? Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas porque você não vai ter dinheiro. Só que você vai ter que lembrar que você escolheu isso, né? Então você tem que arcar com o custo daquilo que você escolheu, porque tudo vai ter um custo no final das contas, né? Só que quando foi você que escolheu conscientemente, esse custo acaba sendo barato, né? E eu sempre falo também para quem me pergunta assim, que eu enxergo dessa forma, não sei se todo mundo enxerga assim, mas logo que a gente forma, se você quer fazer residência, se você quer ser um especialista, se você está olhando a longo prazo, logo que você forma a residência, não é o momento de você fazer grandes fortunas. Eu enxergava dessa forma. Eu trabalhava para manter o que eu precisava de pagar. O que eu precisava de pagar é uma coisa. O que outra pessoa pode precisar de pagar é outra coisa. Tem gente que não precisa pagar nada. E tudo bem, não faz sentido. Só porque meu colega está dando plantão, eu vou morrer de dar plantão também. Gente, se você não tem conta para pagar porque você mora com a sua família, eles vão te ajudar, estuda. Agora, se você tem conta para pagar, você vai se sustentar. Por exemplo, a partir do D1 que eu formei, meus pais falaram, agora é por sua conta. Então, assim, é uma realidade diferente. Então, entenda a sua realidade,
Não queira comprar uma BMW quando você formar. Foi o Ney que falou ontem, né? Não, foi o Capobel de 90 plantões para comprar. Não é assim que funciona na vida real. Quando eu conheci o Guilherme na faculdade, né? Ele tinha acabado de formar, e eu lembro que em uma semana ele deu 6 plantões. Em uma semana. Na residência. Então ele não dormiu em casa. E eu lembro de falar para ele: por que você está fazendo isso? É porque a primeira vez que ele estava trabalhando e ele recebendo dinheiro, então ele estava vendo... E é muito tentador. Exatamente, é muito tentador. Vocês já pararam para pensar que a nossa profissão é a única que você forma, você é jogado no mercado de trabalho e tem oferta? E, tipo, eles querem que você... Se a gente mandar 2 mensagens, eu consigo um plantão aqui no Rio hoje à noite, exato, se eu quiser. Olha o quão privilegiado nós somos. Então, isso que a Lisa falou, se a gente tem o objetivo de ser especialista, se a gente está pensando lá na frente, foca nisso, né? Tem várias maneiras de você dividir seu ano de estudo. Eu tenho colegas que não gostavam de postinho, então eles davam plantões. Mas eu ficava admirada que eles realmente... Eu vou dar 2 plantões por semana, o restante eu vou estudar. E estudavam. E tenho outros colegas, não vou me arriscar em plantão, pegava 20 horas em posto de saúde, ou 40 horas, e realmente dividia e fazia, e deu certo. Hoje estão na residência. Então, acho que tem que entender e ter muito foco, porque a tentação é grande. Poxa, você é acadêmico, não tem dinheiro para nada, e agora tem um mundo de possibilidades para você viajar, fazer tudo. A gente é jovem, né? Nossa juventude, a gente está na faculdade, a gente quer viver. Então, ter essa maturidade é difícil, mas é importante para pensar no longo prazo. Boa tarde, gente. Meu nome é Andrés, eu sou do 6º período da Federal Fluminense. Aí, a minha pergunta é mais geralzona, né? Que quando a gente quer uma especialidade mais específica, digamos, neuropediatria, uma cirurgia plástica, a gente tem que pensar em 2 residências, né? Diferente de pensar em só uma residência. Aí eu queria fazer uma pergunta para geral, né? Principalmente para quem vai para essa segunda residência depois de terminar os R's. O que a gente deve pensar em escolher essa residência de pré-requisito? Por exemplo, se eu quero uma cirurgia plástica, qual vai ser os meus critérios para escolher uma residência de cirurgia geral, sabendo que não vai ser a minha especialidade final, sabe? Mas é uma obrigação que eu preciso. Só que você falou cirurgia, eu já batizei aqui. Mas assim, já queria falar. É isso. Mas não é muito a minha experiência, mas eu convivi com muita gente que mais queria cirurgia plástica. Eu escolhi a minha residência, na verdade, pelo caminho contrário. Então, fazer um raciocínio um pouco reverso, né? Eu sabia que eu queria ficar na cirurgia geral. Isso significa fazer talvez um R mais aparelho digestivo, mas significa mais ou menos a mesma área de atuação, mas é uma outra residência, é um pré-requisito, tem que prestar prova, tem tudo isso e é um raciocínio. Eu acho que o que você tem que ter em mente são algumas coisas. Por exemplo, cirurgia plástica é uma das especialidades cirúrgicas mais concorridas hoje em dia. Só um ponto. Se você se colocar numa residência excelente de cirurgia geral que você não consiga estudar, é uma opção sua, mas você tem que entender que vai ter um preço lá na frente. Eu tenho uma residência que o meu R3 é mais puxado que o meu R1, tranquilamente. E, para mim, se eu quisesse fazer cirurgia plástica, talvez eu não passasse esse ano. Mas é uma escolha. Posso fazer ano que vem só para estudar e é isso aí, você tem que ter essa mentalidade. A sua subespecialidade é muito mais definidora do que o seu pré-requisito, a depender, né, de algumas áreas, mas no geral é onde você vai fazer seu network, é onde você vai entrar no mercado de trabalho de fato. De verdade, a cirurgia plástica sempre ficou meio perdida, né? Porque assim, tentaram fazer um programa de 2 anos de cirurgia básica, não ficou muito legal. Hoje em dia tem que fazer 3 anos de cirurgia geral, o que na minha opinião é quase um absurdo, porque eu acho que você ser um cirurgião plástico não precisa ver uma mesofagectomia. Mas enfim, é o que tem também, você não tem nenhuma escolha sobre isso, e nenhum controle sobre isso. Mas eu escolheria, pensando nisso, assim, uma residência que eu conseguisse saber que no último ano eu tenho essa disponibilidade de estudar. Isso é uma coisa que é importante, isso não é trivial, isso é necessário. A menos que eu decida, não, sou muito novo, eu quero fazer a melhor geral que tem, quero aprender muito, não sei o quê, e é isso. E eu escolheria uma residência que eu pudesse ter contato com essa sub. Porque às vezes você quer fazer cirurgia plástica, mas é uma coisa idealizada, às vezes você vai mudar de ideia.
Tem que pensar nisso. Lembra da história da cardiologia, assim, eu poderia ter ido por um caminho muito diferente. Às vezes você quer cirurgia plástica, você entra na geral e você se apaixona por uro. Pode acontecer, tá? Assim, se dá essa oportunidade de, se você sair, você ter uma outra saída, né? E eu acho que você experimentar na residência de cirurgia geral uma cirurgia plástica vai ser uma visão muito diferente como acadêmico de medicina. Então, eu escolheria essas duas coisas, assim. É difícil você ter uma plena noção disso, mas eu acho que são, para quem quer pré-requisito, eu pensaria dessa forma. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas é o que eu penso. Eu pensaria também dessa mesma forma. Enfim, acho que eu não tenho vivência nenhuma de cirurgia, não sei quanto uma plástica é presente numa cirurgia geral, por exemplo, não sei quanto vocês veem, mas pelo menos na área clínica, pelo menos na neurologia, acho que a maioria das residências de forma geral da área clínica, você tem possibilidade de fazer um eletivo. Então, você, eu gosto de neuropediatria, um exemplo. Lá na UERJ, onde eu fiz, na residência de neurologia clínica, é muito fraco a neuropediatria. Eu também não tinha interesse de ir atrás, nenhum é igual o meu também, mas eu acho que se você quisesse, realmente, você teria que procurar talvez uma outra residência de neurologia que tivesse uma pediatria muito boa, muito presente, uma neuropediatria forte, para ver como é o dia a dia, ou então aproveitar ali, dependendo da residência, 1 mês de eletivo, 2 meses de eletivo que você tem, e fazer essa vivência e ver se realmente é isso que você quer. Mas eu concordo plenamente com o Guilherme, eu acho que é isso, você tentar viver um pouco durante a residência básica, a residência inicial, e ter uma residência que você consiga se planejar, se programar para ir estudando e conseguir alcançar. Porque se for uma residência muito puxada, que exija realmente você 60 horas semanais, você não vai conseguir também. Tem tudo isso para se pensar. Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, lá na Unesp, eu fiz a clínica médica lá, o R1, bem puxado. E no R2, quando eu comparava com os meus outros colegas que estavam em outros serviços, o meu R2 foi puxadíssimo. Na época de Covid ainda. Então, muitos plantões. Eu dei 52 plantões no R2. Então, assim, eu não tinha tempo de estudar. Foi um milagre eu ter conseguido passar direto. Mas isso era algo que eu não tinha pensado na época, assim, se eu passar, eu vou na Unesp, na USP, na Unifesp, que eu prestei só na prova no estado de São Paulo. Então, isso eu não olhei. E eu queria emendar, eu queria fazer o R3 assim, na minha cabeça, né? Para já fazer a subespecialidade. Então, assim, eu lembro que foi muito difícil estudar. Então, acho que é um ponto importante. Na endocrinologia, eu tive vários colegas que pensaram nisso e eles optaram por fazer uma clínica médica mais tranquila, que não tinham tantos plantões. Porque existe essa possibilidade. Tem hospital que é assim, que você não fica tanto tempo dentro do hospital, que é mais ambulatorial. Então, se o seu foco já é a sub, poxa, acho que talvez valha a pena você fazer uma clínica médica mais de boa. Então, essa é a minha experiência para vocês refletirem também, porque foi pesado. E eu não sei, eu posso estar errada, mas eu tenho a sensação, dando pitaco na especialidade alheia, que, assim, tem alguns serviços também que é muito forte uma área. Por exemplo, sei lá, você está lá na Unesp e lá a equipe da endócrina é muito forte. Você vai acompanhar na clínica já endócrina e você tem certeza que você quer endócrino. Talvez seja melhor você fazer a residência num lugar que esteja mais direcionado para aquela sub que você quer. Né? Eu acho que faz sentido isso também. Só complementando, acho que não é nenhum demérito você escolher uma residência que seja um pouco mais tranquila, tá? É uma escolha. Acho que assim, com certeza. A gente tem que pensar dessa forma. Para de querer sofrer mais com seus amiguinhos, que eu acho que não é bom. Exato. Sofrer é ruim. Boa tarde, eu sou Natália Sayone, estou na faculdade Unig, Nova Iguaçu, estou no 3º período ainda. Fugindo um pouco da parte na residência em si, eu queria saber, eu cheguei atrasada, não sei se foi comentado, sobre currículo para a residência, o que fazer dentro da faculdade ou deixar de fazer, como liga, artigos científicos. Conversando com a Lisa no podcast, eu falei, eu entrei na faculdade numa época obscura da minha faculdade. A Atlética não funcionava, ocorreram algumas tretas antes de eu entrar, que a Atlética foi fechada, as ligas estavam todas desativadas. Então, tipo assim, elas foram reativadas quando eu estava entrando no internato, eu não tinha mais tanta possibilidade de participar. Eu era aluno bom, eu estudava, fazia as coisas, só que eu tinha preguiça de artigo, coisa científica. Cara, eu não gostava, não gostei até hoje de artigo científico, publicação, não gosto. Acompanhava os colegas nos plantões, mas, enfim, eu acho que
tudo você tem que olhar também onde você quer fazer a prova. Por conta disso, eu sabia que eu não tinha um currículo muito bom. Então, eu falei, cara, não vou fazer a prova onde o currículo tem um peso muito importante, porque eu sei que eu posso ir super bem na prova, mas eu vou me dar mal no currículo. Mas eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que eu investiria muito mais nessa parte também. Porque, querendo ou não, quando você acaba a residência, tudo, até durante a residência, tem muitas coisas legais, tudo que pode acrescentar, um artigo, alguma coisa, uma publicação. Tanto faz bem para a gente ter alguma coisa legal, uma coisa publicada, e também prestar serviço para a sociedade, né? Mostrar coisas interessantes que A acontecem. gente entra muito imaturo, né, na faculdade. Muito? Então, às vezes, 17, a gente não se atenta nisso, né? A gente não sabe, aí não tem nem ideia qual prova eu vou fazer lá no 6º ano, são 6 anos ainda. Mas tem várias coisas, vocês que estão aqui, que estão no início da faculdade, é muito importante vocês se planejarem. Vocês têm 6 anos e dá para fazer muita coisa. E tem várias coisas que são comuns em todos os editais. Por exemplo, você publicar um relato de caso interessante que você viu ali na emergência, junta um grupo de pessoas, isso vai fazer diferença, sim. É uma coisa bem simples. Sabe? É uma coisa simples. Pôster. Exato. Monitoria. Tem um edital lá para iniciação científica? Vai, faz. Isso é importante. Publicar é importante, sabe? Então, você tem 6 anos, se surgiu a oportunidade, vai. Tem algum professor que abre porta para alguma coisa, para fazer um estágio? Corre atrás. Inglês, gente, inglês é importante, não só para a prova, para a vida. Hoje, a gente, na residência, a gente tem que ter... Não é para ter o certificado, é para você saber mesmo. Então, aproveita a oportunidade que vocês estão tendo na faculdade para correr atrás disso. E vocês têm 6 anos, dá para dividir. Não ignora. Não ignora essa parte. Tá? Eu vejo assim que cada vez mais, desde os períodos iniciais, as pessoas estão muito preocupadas com o currículo. Tem que preocupar, porque cada vez, como tem mais gente se formando, preocupação com o currículo, às vezes o currículo vai fazer diferença. Mas, assim, foque em fazer aquilo que faz sentido para você, entendeu? Então, procura uma liga de uma coisa que você talvez se interesse, que você não tem muito contato na faculdade, que aí você vai conseguir ter uma noção melhor. Não vai sair fazendo tudo aquilo também, só porque eu tenho que ter no currículo, vou fazer um trem aqui que eu nem gosto. Só para ter. Também é ruim, né? Então. Vou fazer milhões de estágios, vou fazer milhões de coisas e acaba largando a faculdade, ou vou começar a matar a aula porque tem que fazer não sei o que do currículo, tem estágio, então torne isso leve também, assim, não fiquem bitolados só com o currículo, porque, no final das contas, eu conheço muita gente que o currículo talvez nem era tão bom, mas se deu bem na prova. Então, é muito relativo, assim. Esse assunto é tão legal, gente, porque a minha faculdade, eu e Tainá, formamos na UFJF, em Juiz de Fora. Na nossa época, era muito forte o PSU, e tinham 10 pontos de currículo. Então, eu sempre me dediquei muito ao currículo, porque eu falava, é algo que eu posso fazer durante a faculdade, né? Depois, eu vou me dedicar para a prova. A gente fazia assim, não está no PSU, não vamos fazer a gente olhava o edital para ver o que tinha e o que não tinha. E aí... eu me dediquei muito ao currículo. Na época que eu fiz o PSU, acho que eram 10 pontos. Eu sei que eu passei dos 10, foi além. E aí eu tentei psiquiatria em vários lugares, e o único lugar que eu passei, que é uma residência super concorrida, foi a do Pinel, daqui do Rio, que é justamente uma residência que não tem currículo. Bizarro. Gente, é impressionante. Uma residência super concorrida aqui, sem currículo eu passei, e outras de Minas, que eram tão concorridas quanto, eu não passei com o currículo. Então, assim, me dediquei absurdamente das coisas do meu currículo. Acho que de uma lista gigante eu me arrependo, o resto eu não me arrependo, me acrescentou muito. Eu acho que dá muita bagagem, assim, como profissional, você monitoria, que você pega a parte mais de lecionar também, artigo científico, grupo de pesquisa, o inglês, né? Mas é isso, assim, acho que é bem 2 pesos, 2 medidas, e com calma também, porque isso é algo que eu gosto de falar para todo mundo, gente. É isso, me dediquei tanto, e a residência que eu passei não tinha currículo. Eu tenho uma história parecida, assim. Eu também fui a louca do currículo, confesso, eu ficava currículo, só pensava nisso, e eu queria ou PSU ou pensava em São Paulo, então o currículo era importante para mim. E aí, na faculdade, eu fiz monitoria, fiz iniciação científica, publiquei artigo, escrevi em capítulo de livro, e eu fazia tudo que aparecia, eu queria fazer, porque contava o ponto. Eis que eu passo na UFRJ, que não precisa de currículo. Então, assim, hoje eu olho para trás
E, assim, não me arrependo pelo fato de que foi nesse momento que eu conheci muita gente da faculdade, gente fora da faculdade. A monitoria me deu uma... Assim, eu descobri que eu gosto de dar aula, que eu amo ter o contato com as pessoas ali, ensinar. Então, assim, não me arrependo porque eu me descobri muito fazendo esses projetos também. Mas, para o ponto da residência, não valeu de nada. Só para acrescentar, você estava falando de como construir, né? Se você estiver pensando em construir seu currículo desde o início da faculdade, deixa para o internato só aquilo que tem que fazer mesmo no internato, tipo a CLS, que tem ali a data de validade e tal. O resto, tenta fazer antes do internato, porque o internato já é puxado, você vai estar estudando para a residência. Se você ficar bitolado com o currículo ainda nessa fase, vai ficar difícil. Então, faz tudo que der antes, deixa para o internato só o que realmente não dá. Boa tarde, gente. Eu escolhi fazer pergunta agora porque a colega disse que está no 3º período, pois eu estou terminando o 2º período em Vassouras e eu tenho, que é perto de Valença. E Volta Redonda também está aqui, se tiver alguém de Terê, 3VT está rolando. E eu tenho 2 perguntas. Uma, quando eu entrei no 1º período, meu jaleco ainda estava bordando o meu nome e meus parentes estavam me perguntando que especialidade eu ia fazer. E aí eu nunca soube responder isso, porque eu sempre tive uma questão dentro de mim que eu tinha que gostar daquilo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter algum tipo de aptidão naquilo. Então, aqui, no caso do cirurgião, ele tinha aptidão em cardio, mas ele se apaixonou por cirurgia. E ela também tinha aptidão em cardio, gostava, mas pensando no racional, ela escolheu o endócrino. E aí eu queria saber de vocês como que vocês balancearam isso de, eu gosto disso, mas, poxa, eu sou tão boa nisso. E aí, será que eu seria uma profissional melhor naquilo que eu gosto ou naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu me destaco? E a minha outra pergunta é, pensando no pessoal que está aqui no começo da faculdade, né, como é o nosso caso, se teria alguma coisa que vocês negligenciaram durante a faculdade e que hoje vocês sintam o peso, sabe? Não é uma coisa de, negligenciei, mas depois eu resolvi e está tudo bem. É alguma coisa que vocês realmente olhem para trás e falem, não, isso aqui ficou faltando para mim. Eu vi que eu realmente queria foi depois trabalhando, e aí fui vendo mesmo da parte do meu dia que eu gostava mais. Então, eu atendia hipertenso, diabético, mas a hora que eu mais gostava é quando chegava um paciente, sei lá, com hipertensão, mas vinha com uma queixa depressiva, enfim, eu conseguia ficar um tempo maior. Então, ali eu fui vendo assim que o turno da saúde mental eu gostava muito, os pacientes, e aí essa decisão foi um pouco mais no afeto, mas acho que mão na massa. Eu acho que decidir isso antes é muito mais difícil mesmo. Eu só acho importante também, quando você fala se apaixonar, não sei se é uma paixão, assim, né? Quando a gente fala, né? Porque é tão forte essa palavra, né? A nossa profissão é algo muito nosso, importante da nossa vida, mas não é o que vai definir a gente também, né? Senão a gente deposita uma expectativa de felicidade muito grande na profissão. Isso é muito ruim. Eu fico pensando nisso também. E falo isso me ouvindo também, porque eu também preciso... E a outra pergunta que você falou... me arrependo. Era essa que eu queria. Me arrependo de ter acompanhado mais rotina de CTI. Na minha faculdade era bem pouco. A gente tinha que pedir estágio por fora. Eu fui, mas me arrependo de não ter feito mais. E me arrependo dos currículos que eu fiz. Eu acho que eu podia ter me dedicado mais para o que não era médico, para o conteúdo que não era médico, para aprender mais com os meus professores outras questões, conversar mais com os outros profissionais, equipe multidisciplinar. Hoje eu vejo que eu tive muita oportunidade ali, que eu aproveitei, mas que eu poderia ter me dado um pouco mais da Aline e menos da acadêmica que estava ali, sabe? Eu penso muito nisso. E eu falo que existiram 2 momentos, Lisa, na faculdade, assim. Teve o começo da faculdade, quem assistiu minha palestra ontem talvez vai fazer um pouco mais sentido isso que eu estou falando, mas eu entrei muito ávida, assim, tipo, eu vou estudar muito, 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 muito mesmo, porque eu vou ser muito, 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 muito boa, e aí eu vou só fazer isso, vou só estudar. Então, eu abria mão de muita coisa mesmo, não ia em festa, não participava das coisas, porque eu achava que, para ser um bom médico, eu precisava de só estudar.
E aí eu lembro que isso foi tão significativo para mim que eu até falei isso na minha formatura, assim, que teve uma festa ali do ciclo clínico, do ciclo básico para o ciclo clínico, do 4º para o 5º período, em que a comissão de formatura colocou um tanto de foto assim de vários eventos que aconteceram da turma e tal, e eu estava em pouquíssimas fotos. E aquilo ali bateu para mim de um jeito que eu falei assim, eu não quero viver a faculdade desse jeito. Eu já abri mão de tanta coisa ao longo da vida, achando que, né, eu precisava de fazer só desse jeito que ia dar certo, que eu falei, eu não quero viver dessa forma. E eu voltei no 5º período com outra energia, assim. Aí eu entrei para jogar na atlética e eu comecei a ir nas festas. Na minha faculdade tinha festa toda quinta-feira, era no município perto de BH. Eu comecei a ir e aí eu vivi a faculdade em todos os aspectos, não só em um que é estudar. Oi? Betim. É pertinho. Mas, e assim, claro que eu não me arrependo, não fico remoendo sobre isso. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falei ontem também, porque, assim, isso não me fez uma médica pior. Eu acho que, inclusive, me fez uma médica muito melhor. A possibilidade de eu ter tido contato com várias coisas, várias pessoas, vivido várias situações diferentes. Joguei, eu era do time de peteca, tipo, mano... Eu nadava, sabe? Eu fui em muita festa, estudei muito. E deu muito certo. Eu passei na residência, fui bem na faculdade. Então, assim, isso eu levo muito para a minha vida. Eu gosto de passar para frente isso, que, assim, eu não estou falando que não é para estudar. Eu estudei muito, muito, estudo muito até hoje. Só que é o que a gente estava conversando, o Caio falou muito bem isso também, assim, dá tempo, entendeu? Dá tempo de você fazer uma atividade física, dá tempo. Você não precisa ficar só fazendo uma coisa. Porque, assim, meu pai falava muito isso, assim, quantidade não é igual qualidade. Você ficar só estudando o dia inteiro e abrir mão de todo o resto, né, não significa que você vai ser um médico melhor por conta disso. Enfim, você falou também uma questão de aptidão. Eu acho que é importante, acho que algumas coisas até mais. Eu não consigo me imaginar fazendo dermato, por exemplo, porque eu não sei cortar um papel reto. Então, eu imagino que eu não seria uma boa dermato. Mas eu estava escutando hoje de manhã um podcast que, até com uma blogueira que eu gosto, enfim, ela falou assim, bom você se torna. Então, assim, é óbvio que é interessante você ter uma habilidade, eu não faria cirurgia porque, sei lá, eu sinto que eu não tenho. Mas, assim, nossa, eu gosto muito de cirurgia, mas eu não sinto que eu tenho habilidade. Testa, vai. Conversa. Mas a habilidade você desenvolve também. Exato. Você treina, você está na residência para treinar. Acho que o Guilherme pode falar melhor que eu, inclusive, mas você tem mão com isso, eu acho, né? Eu ia falar da pediatria, gente. Eu nunca tive, assim, intimidade com criança. Você aprende, entendeu? Como que você vai abordar a criança para colocar um termômetro e tudo mais. Todas as especialidades têm isso, né? Vou falar, então, mais uma vez, mas o que eu acho, assim... Eu acho muito difícil alguém que gosta de alguma coisa e que gosta por você, né? Eu gosto de cirurgia porque eu gosto, para mim. Não é por impressionar ninguém, não é porque meus pais querem, não é porque, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu acho muito difícil essa pessoa não se tornar um bom profissional. Eu acho que a habilidade treinável depende unicamente de você. Eu zero perfil. Quem me conhece, meus amigos de colégio, de faculdade, assim, no colégio eu era engenheiro, na faculdade eu era clínico e hoje eu sou cirurgião. Eu sou cirurgião para mim. E, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu acho que eu tenho muita dificuldade na habilidade manual. Acho, agora na R3 um pouco menos, né? Mas, assim, eu contornei isso de várias formas. Eu tenho um simuladorzinho que eu faço em casa e posso te dar 1 milhão de dicas de como operar melhor. Eu sou canhoto e opero com a mão direita. Então, começa por aí, tá? Então, isso é uma coisa, assim, particularmente estou operando direitinho. Mas, assim, você treina. Acho que a aptidão é muito lindo. Eu acho que se você puder ter aptidão no que você gosta... é maravilhoso, mas eu acho que 99% é treino. E cirurgia, assim,
Tem aquela coisa, o menino que acompanhou a cirurgia desde o segundo período da faculdade, vai chegar cedo, não sei o quê. Ele vai operar igualzinho o menino que começou no último semestre. Assim, qualquer experiência que você teve em campo, eu te garanto que na residência vai igualar muito. Então, assim, a história de se arrepender, né? Que é a sua segunda pergunta, mas acho que tá ligada também. É difícil ter alguma coisa que você se arrependa na faculdade que você não possa virar a chave depois. Então, eu me arrependi de várias coisas na minha faculdade. Eu fiz meu currículo completamente aleatório. Assim, fiz porque eu tinha que fazer, porque eu gostava. Inventei moda pra caramba. Fui em todas as festas, a da bateria. Enfim, 1 milhão de coisas. Posso contar isso em outro momento. Mas, assim, tudo que eu me arrependi... E esse ano que eu tive de gap foi muito bom para eu pensar nisso. Falei, cara, eu vou entrar na residência e eu vou ser o melhor residente que eu posso ser. Então, assim, aquela história de você vê um caso e você estuda o caso... Cara, nunca tinha feito muito isso, deixava para fazer depois. Falei, cara, toda cirurgia que eu entrar, eu vou ler a técnica cirúrgica antes, eu vou estudar, eu vou ler no up-to-date, não sei o quê. Eu fiz isso, assim, o R1 foi, cara, o desenvolvimento pessoal absurdo, profissional, né? Assim, absurdo. Então, eu acho que você tem essa virada de chave, que você tem uma segunda oportunidade, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, se você foi um interno meia boca, tá tudo bem, você pode ser um residente maravilhoso. Só tem que ter essa consciência do que você se arrependeu. Então, assim, você está muito no início, né? No segundo período, você vai ter a faculdade inteira pela frente. Mas eu iria... Não lembro quem que falou, mas achei excelente, assim. Vê de tudo, participa de tudo. Cara, no seu internato de GO, esteja presente, aprende a fazer as coisas lá, pediatria. Cara, vive tudo também. Vive a faculdade, tanto a parte social quanto a parte acadêmica, bem. Então, assim, acho que você não vai se arrepender. Eu perdi tempo no GO, não vou trabalhar com isso. Tá bom, mas é uma experiência de vida. Eu faço uma residência de transplante, que eu não vou trabalhar com transplante, mas assim, é uma experiência de vida. E eu tenho certeza que vou carregar muita coisa que vai vir disso, entendeu? Então, acho que você pode ter... Tá tudo bem você não fazer tudo perfeitinho para a sua área, entendeu? Aprende a ser um bom médico. Acho que isso é o mais importante. Eu acho que, assim, é muito treinável mesmo. Eu entrei pensando, dermatologista precisa ser detalhista, né? Assim, você tem que olhar uma pinta ali e saber se é uma ceratose seborreica, isso é um melanoma, isso... Como que eu vou... Sabe, para mim é tudo igual. Então, assim, no R1, eu entrei e aí eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir diferenciar, para mim é tudo idêntico. Hoje eu olho, bato o olho e falo, isso é isso, sabe? Então, assim, você treina, você não precisa entrar com esse medo, você vai criar essa aptidão. Fique tranquila. E sobre a questão que você estava falando de arrependimento e tal, eu peguei o meu internato inteiro na pandemia. Então, uns 2 anos eu vivi a pandemia e meu internato foi muito precário por esse motivo. E quando eu entrei na residência, a minha primeira rodada foi em clínica médica, porque na dermatologia a gente roda os primeiros 6 meses em clínica. E eu fiquei desesperada, porque assim, parecia um mundo à parte. Eu não tive internato e eu fui jogada ali na clínica médica. E eu aprendi, entendeu? As pessoas me ajudaram, eu fui atrás, eu pegava os R1 de clínica e falava, vem cá, me ajuda, eu passei por isso, eu preciso. Então, assim, dá tempo, dá tempo. Sempre há tempo de aprender e, às vezes, você não teve essa oportunidade lá atrás, mas ela pode aparecer de novo, entendeu? Gente, a gente vai ter que fazer a última pergunta. Meu nome é Luciana, eu sou da FA também de Valença, estou no 7º período. E eu queria, assim, eu fiquei um pouco curiosa na questão de quem tem aptidão também para ser professor acadêmico, porque isso é uma área que eu me apaixono, assim, eu fui monitora, sou monitora várias vezes, e para a cota, né, de currículo de residência eu já fechei, só que eu continuo dando porque eu amo ser monitora, eu realmente gosto, e eu sinto essa atração pela carreira acadêmica também. E eu queria saber como vocês enxergam isso, como conciliar as aspirações de residência junto com essa aspiração, né, da profissional acadêmica também. E se vocês têm alguma dica também, seria ótimo. Eu comecei eu fiz monitoria, eu gostava muito na faculdade também. Comecei nessa empreitada da preceptoria da residência, não é da faculdade em si. E é um mundo novo, assim, mas é muito gostoso. Eu também gosto bastante. Não sei muito o que falar, assim. Acho que o que eu acompanho, as seleções das universidades são bem poucas, né? Para concurso público, eu acompanho, vejo muito pouco, assim. Eu acho que hoje, assim, é bom a gente pensar,
porque a gente pensa assim, ser professor. A gente tinha muito na cabeça assim, você é professor de uma universidade federal e há uma turma de 60 pessoas e tudo. Só que a vida hoje é muito dinâmica também, né? Eu acho que todas as especialidades, por exemplo, te possibilitam ser preceptor, por exemplo, da residência que você fez, você ser reinserido no serviço. Por exemplo, eu sou mentora de uma mentoria para médicos que querem abrir um consultório particular. Eu sinto que eu estou ensinando, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu não sou professora de uma faculdade, mas eu estou ali ensinando. Acho que a Tainá talvez possa até falar mais por conta. Você fez um mestrado e tudo, e é uma carreira mais acadêmica também. Eu queria, inclusive, dar uma dica, assim, né? Eu sempre gostei muito também dessa carreira acadêmica, sempre me encheu os olhos, mas eu nunca sabia se eu queria ser dedicação exclusiva ou não. Isso eu não sei se vocês têm esse conceito, né? Porque existe a possibilidade de você fazer uma prova, ser contratado pelo hospital, pela universidade, para você ser dedicação exclusiva. Então, você vai ser daquela universidade, você não pode ter um consultório particular, você vai receber um valor fixo por isso. Então, tem gente que quer fazer carreira acadêmica desse jeito e a pessoa é isso, é um caminho, né? Tem também, você pode não fazer isso, você pode se associar só como uma preceptora, né? E aí você vai desenvolvendo o seu consultório particular ao mesmo tempo. Na minha residência, lá na Unesp, a gente tinha a possibilidade de fazer um mestrado concomitante à residência médica. Tem alguns programas no Brasil, eu sei da Unesp, sei da USP, mas deve ter alguns outros. Aqui na UERJ também tem. Então, se você já pensa, olha, eu quero realmente ser do meio acadêmico, talvez seja uma boa, porque a carga horária do mestrado é menor, é adaptada para o residente. As aulas que eu tinha, eu fazia à noite, então é pensado no residente. Eu ter feito esse mestrado, assim, me abriu muito a cabeça, porque eu pensava em fazer doutorado, eu pensava em ficar mais nessa área acadêmica. Isso mudou um pouquinho depois que eu fiz, que eu tive a experiência, que eu percebi, olha, não, eu não quero só isso. Se for fazer, não vai ser só dedicação exclusiva. Eu quero ter meu consultório, eu quero poder fazer as coisas à parte da universidade. Então, acho que saber disso agora também pode ajudar vocês nas escolhas de futuro. Porque, não, eu quero fazer carreira acadêmica mesmo. Então, pensa em fazer uma residência que pode te proporcionar isso. Tá bom? Que aí, desde o momento que você passar, R1, R2, você já pode começar a desenvolver esse projeto. Então, e, assim, a residência não é algo que vai ser excluído se você for querer a carreira acadêmica. É até melhor, né? Você se especializar nisso. Enfim, eu acho que é esse caminho também, né? Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de todo mundo. Para mim foi incrível. Eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto para mim foi. Queria mais uma vez agradecer. Sigam o R0. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser abordá-los, pode conversar. Eu tenho certeza que eles vão querer conversar. E muito obrigada mais uma vez pela presença. Pera. Eu esqueci ontem, eu ia fazer isso, não fiz. Vamos tirar uma foto. Vai